Quais são os nomes do primeiro DJ e da primeira DJ brasileira? Letra A, Oswaldo e Sônia Abreu. Letra B, Dentinho e Sônia Abreu. Ou letra C, Malboro e Sônia Abreu? Paulette responde. Acho que letra A. Acertou, Oswaldo e Sônia Abreu, ponto pra Paulette. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, as raízes negras da música eletrônica. A gente vai conversar sobre a origem de gêneros historicamente criados pela comunidade negra, mas que foram apropriados por uma elite branca e passaram por um processo de transformação ao longo dos anos. E para participar dessa conversa, nós temos elas, que vocês já ouviram aí, Paulette Linda Selva. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado! Gratidão pelo convite de bater um papão gostoso. Delícia! Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, no Twitter e no Instagram. Vai lá, comenta, deixe sua mensagem, sua gratidão, seu olhar sobre os nossos temas. E além disso, você pode apoiar a gente a partir de R$5 no padrim.com.br/podcastvfsm. Você tem acesso aos conteúdos com bastante antecedência, você participa do nosso grupo fechado no Telegram e você ainda pode assistir as nossas gravações. Hoje a gente tá com a sala cheia, né, Kleber? Estamos. Hoje aqui, olha, Valmor Viana, Tuane Malman, Beatruzes, Jefferson Kozenieski, Lucas Ascensão, Pedro Carvalho, Roberto de Souza e Gabriel Benevides aqui, ó, pra ouvir a gente falando das tecneiras. Muito bom. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Ingressos a custos bastante elevados, eventos organizados em espaços restritivos, por vezes inacessíveis a determinadas classes sociais e um público majoritariamente branco, seja nas pistas ou aos comandos das batidas. Quando pensamos em música eletrônica hoje, principalmente nos grandes festivais brasileiros, a realidade não é muito diferente disso. Mas será que sempre foi assim? No programa de hoje a gente vai voltar os ouvidos para o passado e escavar o chão lamacento das festas rave para encontrar as raízes negras da música eletrônica. E para participar dessa conversa nós temos a presença dela, Paulette Linda Selva. Seja muito bem-vinda ao nosso programa e eu vou pedir, por favor, que você se apresente, fale um pouco sobre o seu trabalho, por que você está aqui hoje, rainha da música eletrônica. Estou aqui porque um grupo de gays me convidou. Eu sou Paulette Linda Selva, eu sou recifense, vivendo em São Paulo, tenho 28 aninhos. Desses 28, esse ano eu completo 10 anos animando festa pra gay, pra um monte de maluco. Acho que estou aqui porque talvez seja uma pessoa amarrada, uma pessoa vivente, grata, entusiasta da house music, mas também trabalho com curadoria de arte e tenho também um trabalho desenvolvido nas artes visuais. Acho que é basicamente isso. Perfeito. Você já soltou aí a questão do house. É o seu estilo favorito dos três que a gente vai comentar aqui hoje? Ai, sim, com certeza. E é o pai deles também, né? Sim. Perfeito. Eu amo, sou deito horrores. Perfeito. E olha, a gente vai se aprofundar aqui em 3 gêneros: house, techno e drum and bass, mas é muito importante a gente frisar que essa relação da pista de dança, de entender a música como um instrumento para a pista, é uma coisa que já estava acontecendo na década de 70 inteira, com a movimentação da música disco de maneira geral. Em Nova York tem um cara muito importante que é o Larry Levan, que fazia essa questão de pensar na música para a pista, de saber encaixar a música corretamente. E muitas dessas pessoas, influenciadas por esse movimento todo, por essa transformação toda, acabaram criando nesses pequenos agrupamentos esse senso de interpretação das pistas. Então não é a gente vai falar sobre gêneros específicos, sobre produtores e pessoas específicas, mas é uma coisa que estava rolando no mundo inteiro e só que diferentes formas, né? Eu acho que vale a pena falar também que, né, a música eletrônica não surgiu aí nos anos 70, ela, sei lá, final dos anos 20, anos 30 já existe a movimentação de coisas eletrônicas sendo produzida, aí anos 50 e 60 vai dar um novo
novo gás. Os anos 70 e 80 também vai dar uma nova roupagem a isso. Mas acho que o principal que a gente vai falar aqui vem mesmo depois dos anos 70, ali no final da disco, que foi gerar muita coisa boa. Então, acho que o nosso recorte é meio que esse, mas vale lembrar que tem muita coisa antes, assim. Sim. E muita coisa importante. Sim, o próprio conceito que a gente fala aqui de música pra pista, esse universo todo de ter alguém soltando as músicas para se dançar é algo que vai estar presente em diferentes países, em diferentes formas e diferentes gêneros. A gente vai ter isso muito forte, por exemplo, no dub, que vai ter uma relação muito forte com os gêneros que a gente vai falar aqui também. Então acho que isso está relacionado a diferentes artistas em diferentes momentos, assim, mas eu acho que tem essa raiz ali que são muitas vezes artistas periféricos, artistas negros, corpos trans, pessoas LGBTQIA+, que estão fazendo esses movimentos para criar mesmo esses espaços de convivência e de segurança, né? Porque muitas vezes uma pista de dança ainda hoje, mas nesses cenários que a gente está falando dos anos 70, era um espaço de celebração e de segurança para você poder ser um pouco livre, poder vivenciar alguma experiência diferente, né? Eu acho que aí até vale a pena aprofundar um pouco na disco em si, que foi esse grande movimento que juntou negros, latinos e o público gay em geral, assim, né, nos anos 70. Então, vem daí muito do que a gente vai falar hoje, principalmente a house, eu acho. Então, acho que esses lugares eram muito seguros até, sei lá, o final dos anos 70 ali, que começou a haver um movimento, sei lá, uma ascensão de extrema-direita nos Estados Unidos, principalmente, que meio que acabou com esses lugares. E aí a música eletrônica foi reinventar isso ali nos anos 80, né? Perfeito. Eu acho que foi não uma ascensão, eu acho que não diria uma ascensão, porque é isso, né? Os Estados Unidos, eles têm... Tá sempre aí, né? Eu acho que, enfim, a história dos Estados Unidos é construída, é estabelecida a partir de inúmeras histórias racistas, né? E eu acho que essa implosão da disco music, ela é muito importante, enfim, para os estilos que a gente vai desenvolver aqui, né? Que vocês vão falar um pouco, mais específico para house music, porque eu acho que a house, ela surge numa caída da disco, né? Com a ausência de produções prensadas. A galera começa a experimentar loucamente coisas que já tinham cavadas e tal, e até, enfim, chegar os sintetizadores para essa galera. Mas eu acho que é massa falar sobre esse momento, né, dos Estados Unidos, enfim, porque tem uma série de acontecimentos, né, além de, inclusive, institucionalizar leis contra as sonoridades pretas, né, quando existe, por exemplo, eu não lembro o ano, mas quando eles instituem uma lei contra o jazz, né, se eu não estou enganada. E aí depois vem o Disco Demolition, acho que é assim. Sim, o nome da manifestação. O Disco Demolition Night, em 79. E eles fazem aquela merda, que claramente é uma ação racista, né? Tanto que muita gente que estava ou que, enfim, presenciou esse momento diz que muitos dos discos queimados não eram disco, não eram IB, eram outros movimentos musicais que eram também produzidos por negros, então era uma movimentação, na verdade, racista, né? E, enfim, é mais um episódio da história dos Estados Unidos em que eles institucionalizam ou se articulam de uma maneira racista. E aí, é importante falar que a gente está falando de Estados Unidos porque estava rolando toda essa movimentação lá, mas aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa com a criminalização do samba décadas antes. Então tem sempre alguém branco tentando travar a alegria de pessoas pretas e pessoas marginalizadas de alguma forma, né? Ou até se a gente for pensar no funk aqui no Brasil, que vira e mexe tem umas batidas em festas e tal, então é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas já que começamos a falar sobre house, o que é house? O house se caracteriza de forma bastante simples por ritmos 4x4, sempre repetitivos, incluindo bumbo, chimbal fora de ritmo, caixa, palmas e um andamento que varia entre 115 e 125 batimentos por minuto, BPM. O gênero ainda conta com sintetizadores complementares, linha de baixo sempre destacadas e vocais que podem ser cantados, falados, sampleados, embora nunca obrigatórios. Em uma explicação bastante resumida, era a boa e velha disco music, porém partindo de uma interpretação atualizada, liricamente progressista e levemente acelerada.
o nome House Music, o estilo como a gente conhece hoje, ele tem um lugar, um ponto de partida de fato, que é o chamado Warehouse, que é um antigo clube noturno que existiu em Chicago, em Illinois, entre 1977 e 1983. Os frequentadores da Warehouse eram majoritariamente, homens gays, negros, que vinham dançar ao som da música tocada pelo DJ residente do clube, um cara muito novo, muito disposto e muito interessado em música, que era o Frank Knuckles, que até hoje é chamado pelo público de o padrinho da House Music. Por conta da curta duração das faixas, o que o Frank começou a fazer era unir trabalhos de diferentes artistas nas pistas, criando loops e composições extensas que mantinham esse público dançando a noite inteira. Então ele ia lá vasculhar os acervos da família dele, coisas antigas de soul, de jazz, de funk, e ele criava essas estruturas em loop para fazer a galera continuar dançando ali na pista por mais tempo. Interessante que essa também é a própria gênese do hip hop, né? Sim. Se for pensar essa forma de mixagem. E o Frank Knuckles, se eu não me engano, ele começa a vida de DJ dele em Nova York. Então, tá muito ligada a essas produções em si, né? Tipo, o estilo de pegar essas batidas, de estender, de colocar os breakbeats e tal. Então, é bem interessante como essas coisas se comunicam de um jeito ou de outro. Perfeito. A gente falou dessa questão da disco e como a disco vai desaguar no house. Acho que também tem a ver com a própria explosão da disco como um ritmo de muito, muito sucesso nos anos 70. E ela vai ser esgotada ao máximo, assim. Então ela vai levar ao auge muitos artistas importantes, nomes negros fundamentais da música do século XX, mas ao mesmo tempo que ela vai gerar coisas como embalos de sábado à noite, assim. E daí a gente vai ter essa conexão muito relacionada com esse público branco, jovem. E aí vai chegar um momento também que se esgotou, assim, tudo que eles podiam se aproveitar da disco. E eu acho que a House vem nesse outro resgate de outras figuras, pegando esses discos e remontando e recriando e criando novas sonoridades. E segundo Knuckles, a primeira vez que ele ouviu o termo House Music, que obviamente não foi cunhado por ele, foi uma placa na janela de um bar em Southside de Chicago e estava escrito We Play House Music. Então ali já começa a se organizar essa questão de ter um nome para esse estilo novo de música que estava nascendo ali. E embora parecesse restritivo, uma das principais características da House Music em seus anos iniciais era esse aspecto democrático das canções e do método de criação nas pistas. Afinal, muitas das músicas eram produzidas a partir de antigos discos resgatados das coleções dos pais daqueles que frequentavam as pistas. E esse conceito democrático se reflete também nas primeiras letras das canções, que eram sempre marcadas pela temática do acolhimento a indivíduos gays, negros, transexuais e travestis que frequentavam clubes noturnos em busca de um refúgio, como o Renan falou, e longe desses outros espaços que eram dominados por uma elite branca. Lembrando que nessa época era muito comum fazer a associação de que a música boa mesmo era o rock produzido por bandas majoritariamente compostas por homens brancos héteros. Então, a House vinha meio que como uma resposta disso. E algumas das letras do gênero também tinham mensagens pedindo igualdade, unidade e liberdade de expressão, além de diferenças raciais ou sexuais. Por exemplo, Can You Feel It, do Finger Inc., de 1987. E mais tarde, na década de 1990, vira essa ideia de paz, amor, unidade e respeito, que é o PLUR, tornou-se um conjunto de princípios amplamente difundidos pela cultura rave. Então, era meio que uma atualização daquele conceito do paz e amor dos hippies, só que transportado para um outro cenário cultural. Eu acho que uma coisa legal, assim, ele falou, né, desse período aí, da queda, né, enfim, sobre o John Travolta. Ele foi a figura que, o filme, né, Embalo de Sábado à Noite, foi o que popularizou a disco music e foi que talvez tenha movimentado o ódio do rock, né, porque bem antes da cena do rock, porque bem antes do house music, a disco ela veio para quebrar o mercado do rock, né. A disco ela inverte os sentidos, faz com que a grande massa comece a consumir loucamente a disco music e aí, por um ato de recalque, claramente isso, eles convocam esse chamado aí para quebrar os discos, né, da disco music. Então, eu acho que até antes do house music, a disco ela já vinha com esse, sem querer, né, com essa força de quebrar. E uma coisa que eu complementaria é que
Eu nem acho que a disco esgotou, sabe? Mas eu acho que a disco, ela foi esvaziada. Assim como tudo dentro do cenário musical, né? Quando, enfim, entra nesse lugar de disputa grande, dentro de uma lógica mercadológica, a disco, ela foi, na verdade, sucateada, né? Então, por isso que os recursos e as produções começaram a ficar escassas, ou ele foi extremamente assimilado. E a galera que produzia house music, ou que gostava de tocar nesses clubes, eles sempre pesavam por coisas mais cavadas, né? Mais antigas e coisas que eram esquecidas ali. O Knuckles, em algumas entrevistas, ele fala sobre isso, né? Que a grande loucura dos DJs era cavar, era procurar o que a galera tinha esquecido. Mesmo já tendo sido lançado e tal, não necessariamente, a priori, produzir coisas novas. Né? Isso vem com, talvez, uma escassez de produções boas e com captações massa, porque as gravadoras pararam de produzir dance music, né? Os selos que rodavam dance music foram se acabando, porque não era mais rentável. Sim. Enfim, só uma complementação. Não, perfeito. Eu acho que, ainda complementando com isso, a gente, sobre a questão da disco e do impacto que ela causa, principalmente na sociedade norte-americana, que é a questão da dança. Não era comum você ver um homem dançando daquele jeito, com uma pegada sexual, e isso criou uma ferida enorme para a sociedade conservadora norte-americana. Então, o John Travolta dançando daquele jeito era uma coisa completamente absurda para a população. E era uma coisa de libertação para esses núcleos minorizados ali dentro, mas que acabou invertendo e virou meio que um alvo dessa família tradicional que não conseguia ver esse público se divertindo, se libertando dentro das pistas, né? Era gay e negra demais. Sim, para a sociedade norte-americana. Perfeito. Eu acho que tem um ponto legal também dessa conversa, que é a primeira música que foi, tipo, mercadologicamente deu sucesso, que foi em 84, do Jesse Saunders, chama On and On, e foi a primeira que foi, de fato, produzida não só à base de samples, as drum machines que o Kleber já citou, né, tipo, a 808 ou a 909. 9707. Elas entram muito nesse tipo de produção, então já vira uma coisa que é deles, assim, e fez sucesso. E aí é engraçado porque eles conseguem não só fazer sucesso na pista, mas também conseguem vender para um público jovem, ainda negro, mas meio de classe média, assim, de Chicago. Então isso que vira o negócio, e a galera começa a descobrir que isso dá dinheiro, que dá para fazer isso como não só as festas, né, que dava pouco dinheiro, mas criar um business de disco mesmo, de vender disco. Então acho que essa é a chave que muda, que é diferente dos outros estilos que a gente vai falar hoje, que acho que o sucesso veio mais rápido, o dinheiro veio mais rápido. Sim. Então acho que a House, essa mudança vem só em 84, né? Ela estava sendo produzida anteriormente. E como que a house se populariza, como o Nick falou? Ainda no início da década de 1980, o estilo se populariza em diferentes clubes noturnos e assume diferentes formatações, estimuladas justamente pela essa técnica de produção e a evolução tecnológica de seus realizadores. Então, antes os caras tinham só uma picape ali para discotecar, 2 discos e um mixer no máximo, e a partir de agora começa a entrar sintetizador, sequenciador, bateria eletrônica, então tudo isso contribui. Dessa primeira separação vem a Deep House, que tem como principal representante o Mr. Fingers, que é maravilhoso. Sim. E ele busca por uma sonoridade cada vez mais sofisticada e jazzística. Porém, a gente também tem a Acid House, que é estimulada justamente pelo uso da Roland TB-303, que trouxe essa roupagem ao gênero e tem uma sonoridade muito característica. Então, a virada de bateria que essa bateria eletrônica faz é muito característica, ela tem uma assinatura muito singular e acaba popularizando dentro do gênero. Então, de novo, a ferramenta, o meio estimulando a construção do gênero de maneira geral. A partir desse ponto, o estilo ainda ganharia novo tratamento na cena de Detroit, que a gente já vai falar logo mais, resultando no techno, e diferentes roupagens em Nova York e Nova Jersey. E a partir desse ponto nasce a cena rave propriamente dita, o gênero estimula o surgimento de diferentes selos e a house music assume inúmeras formações por toda a Europa quando ela aterriza ali na região de Londres, e é justamente na Europa, mais especificamente na região litorânea de Ibiza, na Espanha, que a house music é prontamente abraçada pelas elites do mundo inteiro. Então, em meados da década de 1980, já existia uma mistura que era o Balearic Beat com elementos de rock, pop,
reggae. A galera com a cabeça cheia de MD, então começou a movimentar todo esse cenário ali. E no final de 1987, DJs como Trevor Funk, Paul Oakenfold e o Danny Rampling estavam trazendo o som de Ibiza para os principais clubes de música do Reino Unido, principalmente Hacienda, que todo mundo conhece, que é altamente icônico e que passaram muitos artistas lá. E as influências de Ibiza também se espalharam por DJs que trabalharam em clubes por toda a Europa. Com a expansão, o gênero que antes era pensado para o acolhimento e para a celebração de grupos marginalizados acabou se transformando em um subproduto artificial de uma elite branca que diz celebrar a igualdade, porém foi cada vez mais se aglutinando em espaços fechados e restritos a indivíduos de alta renda, que eu acho que é uma realidade bastante comum no mundo inteiro, mas que movimentos, por exemplo, como o Batico aqui no Brasil e outras articulações estão tentando romper, certo? Eu acho que é interessante a gente pensar que quando a gente fala do nascimento da House Music, a gente está falando início dos anos 80. A gente falou muito aqui de homens gays, de corpos LGBTQIA+, e são pessoas que obviamente são impactadas durante todos os anos 80 com a pandemia da AIDS. Isso tira muito desses artistas do trabalho, tira muitas dessas pessoas da pista, e esses corpos eram os primeiros a morrer e os primeiros a serem esquecidos nessa pandemia. E eu acho que isso também é muito simbólico desse apagamento dessas experiências, porque essas pessoas foram simplesmente morrendo. Isso eu acho que é meio desesperador até de se pensar, mas é o que aconteceu. E eu acho que isso também coloca esse espaço de que essa música é utilizada por outros corpos que não os da nossa comunidade, porque elas foram se perdendo. Mas ainda assim, é muito simbólico como, apesar de tudo que acontece, eles continuam resistindo e criando essa sonoridade, sabe? E eu acho que a gente passa, como você falou, por processos muito interessantes de revisitar essas histórias e entender esses momentos. Eu acho que nos últimos anos a gente tem diferentes artistas de diferentes espaços que estão criando possibilidades de se repensar essas vozes que criaram esses gêneros. Um dos movimentos que tem rolado é no Rio de Janeiro a Escola de Mistérios, que é um coletivo de artistas que eles buscam conectar presenças afrodiaspóricas em torno da música eletrônica, com o foco principal em torno da música house. A gente conversou com o Miguel Arcanjo, que é um dos idealizadores da Escola de Mistérios, e ele vai falar um pouco sobre como o house é um gênero que une eles e como o projeto deles tem trabalhado nesse sentido. Então, falar um pouquinho sobre a Escola de Mistérios, né? Eu sou Miguel Arcanjo, sou aqui do Rio, tô com 29 anos. E a escola foi cofundada por mim e pela Quimera, que também é aqui do Rio. E a gente começou em 2019 a escola, né? Depois que a gente se conheceu tocando numa festa. E aí a gente curtiu o som um do outro e aí a gente quis continuar pesquisando sobre, aprendendo a tocar. E nessa festa a gente tocou no computador mesmo, no Virtual DJ, no mousepad. E aí, um pouquinho depois disso, a gente conseguiu arranjar uma controladora. E aí a gente foi querendo explorar, assim, né? Desse lugar de querer explorar mais e aprender, a gente teve a ideia de começar a Escola de Mistérios para ser um lugar onde a gente pudesse agregar mais pessoas para estarem aprendendo juntos, né? Acho que começou muito nesse sentido, sempre partir de um lugar racializado, né? Para pessoas pretas, não brancas, em geral, né? Porque a história da música eletrônica, que vem muito do house, do techno e dos seus gêneros derivativos após, é uma história negra, né, de comunidades pretas, comunidades latinas nos Estados Unidos, comunidades racializadas, de onde vêm esses lugares, e também house music vem no lugar da disco music, que também é uma música muito preta. Então tem essa origem muito forte que ao longo do tempo foi se perdendo e perdendo seu significado também, né? Então muito da ideia da escola é retrazer esse significado para a nossa comunidade aqui no Rio, que eu sinto que uma das coisas que eu sentia muito, eu sempre gostei muito de música eletrônica, sempre gostei muito de house, sempre gostei muito de techno, gostava desse ambiente, mas eu não me via representado muito ali, tanto
nas cabines, nos DJs que estavam tocando, tanto quanto na pista, assim. Era sempre uma minoria e eu ficava pensando, mas cara, isso aqui veio da gente, sabe? Tipo, é uma cultura nossa, né? Então por que não tem mais pessoas aqui? E eu sinto que tem muito espaço para as pessoas pretas, as pessoas negras estarem aproveitando a música eletrônica, né? E eu sinto que a escola foi uma oportunidade que a gente teve para fazer isso, para trazer mais perto e criar uma comunidade de pessoas que têm interesse na música eletrônica, têm interesse na arte da mixagem, de poder se conectar e trocar e a gente dá a oportunidade também de elas estarem colocando a mão em equipamentos que são muito caros às vezes. Então a gente também meio que institucionalizando o nosso encontro, né? A partir da criação da escola, a gente consegue ocupar outros espaços e, com isso, trazer mais pessoas para esses espaços, assim. Então, a escola começou lá em 2019 comigo e com a Quimera, e hoje em dia, em 2023, já somos 6 DJs, todos negros, e a gente promove encontros, a gente faz festas, a gente faz oficinas de mixagem. Então, são todos trabalhos de comunidade para ir criando essa sensação de estar crescendo junto, assim, que eu acho muito importante no cenário que a gente vive hoje de ressignificação e de trazer de volta esse senso de pertencimento da música eletrônica ao povo negro, né? Acho que é um pouco sobre isso, a Escola de Mistérios. Paulette, como que foi o seu primeiro contato com essa coisa que virou paixão, trabalho pra você? Como que foi a primeira vez ouvindo house e o que te chamou a atenção? Antes de falar isso, eu acho que uma coisa que é legal pontuar é que o house em Chicago, né, enfim, pelos inúmeros documentários que eu já vi e falas, acho que o house ele tem um caráter, para além de todas as questões lindas, né, e vibrantes que ressoam com o surgimento e com a celebração, né, que envolve a música e tal, que era um espaço, por mais que tinha muitos negros, mas também era muito latino, que enfim, existiam muitos latinos nesse contexto, né? Mas eu acho que o house, ele faz com que pessoas sem nenhum instrumento acadêmico consigam produzir música, sabe? Eu acho que a house music, ela entra como um marco, principalmente para a história de Chicago, enfim, da população negra, em específico, como sendo um lugar, um espaço de democratização. As pessoas perceberam que era possível ganhar grana com aquilo, mas não só, que era possível fazer música, que era possível, enfim, ser producente, né, dentro de um cenário artístico. Então, acho que, para mim, é importante falar sobre isso, sabe? É como um marco até civilizatório mesmo, a nível de autonomia e de produção de conhecimento fora das lógicas brancas, enfim, de um lugar de pertencimento mesmo, e de celebração de grupo, saca? O house na minha vida, como é que entra? Eu, a priori, eu não tocava música eletrônica. Sempre permeou a minha vida, principalmente porque eu era louca por 3 figurinhas, né? O do Daft Punk, e eu amava o Hell. Eu amava muito o Hell, DJ Hell. Tanto porque eu ouvia muito, tanto porque, enfim, eu lembro de adolescente ver um vídeo dele na MTV com uma música que chama Copa. E aí, quando eu vi, eu disse, eu amei essa track, eu quero saber que porra é isso, né? Porque pra mim era novo e eu era muito mergulhada no universo do Afrobeat. Eu amava tocar sons nigerianos. E aí, pra mim, foi um start. E foi quando eu me joguei. E aí, quando você se desdobra, né, sobre ler, estudar e cavar a essência da coisa, pra mim, né, e assim, eu tenho um histórico meio louco na minha vida junto com a militância, né? Eu fui do movimento negro, eu fui do MNU, então bate em você um lugar, de novo, de pertencimento, né? De entender que, novamente, você está de frente com uma produção preta, como parte das grandes, né? Hoje consumidas mainstream, são produções afrodiaspóricas. E aí foi meio que uma paixão à primeira vista. Perfeito. E aí, como a gente falou, o house se espalhou, foi chegando em outras localidades e ele alcança em Detroit,
um ponto de transformação muito importante, porque é aí que vem o techno. E o que é o techno, meus amigos? Ele é um gênero que geralmente varia entre 120 e 150 BPM, então um pouco mais acelerado ali que o house. O ritmo também é no 4x4 e seus realizadores costumam utilizar de instrumentos eletrônicos, como baterias eletrônicas, sequenciadores, sintetizadores, bem como estações de trabalho de áudio digital, o que não impede que outros instrumentos ditos orgânicos possam ser incorporados a esse tipo de som. Tá aí o Aphex Twin fazendo techno com violão no EP maluco que ele lança vez ou outra. Então, uma das principais características do gênero são as baterias eletrônicas da década de 1980, como a TR-808, a TR-909 da Roland, que são altamente valorizadas, e a emulação de softwares desses instrumentos são bastante populares. E grande parte da instrumentação do techno enfatiza o papel do ritmo sobre os outros parâmetros musicais. Então, em uma explicação muito simplista, é como se o house fosse mais melódico e o techno fosse um pouco mais ritmo, mais acentuando na questão da construção desse material. E outra característica distintiva da música techno e da estética techno é a aceitação geral do uso criativo da tecnologia por parte do processo musical. Então, enquanto o house seria mais orgânico nesse conceito de resgatar músicas e trabalhos antigos de artistas negros e fazer esse aspecto do garimpo, o techno ele é mais industrial, ele é mais centrado na produção, no processo de criação e menos nesse garimpo. Então, ele é mais da fabricação ali do som. E o mais legal é porque isso tem de fato um motivo, porque enquanto Chicago é localizada na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, e sempre foi uma cidade mais abastada e com viés progressista, Detroit, a cidade mais populosa de Michigan, chama atenção pelo forte aspecto industrial, população carente e marcada pelo contexto urbano das grandes montadoras de automóveis que dominavam a região. Então, hoje Detroit é uma cidade que parte dela é abandonada, está bem destruída, porque as montadoras tinham suas fábricas lá, saíram, então, a cidade meio que morreu tecnicamente, só tem um núcleo urbano ali que é muito bem desenvolvido ainda, mas o entorno da cidade, de maneira geral, tá bem prejudicado justamente por conta disso. Vocês podem ver isso no documentário Robocop 1, 2 e 3. tá tudo lá. E eu acho engraçado essa parte que você falou das fábricas, é bem isso mesmo, assim, tava lendo bastante hoje. E tem um rolê que bem nessa época, assim, começo dos 80, eles começaram a mecanizar essas fábricas de carro. Sim. Então, basicamente, quem tinha emprego não tem mais. Era a galera pobre, né? Sim. Que trabalhava nessas fábricas. Então, eu acho que a música techno, ela carrega um pouco dessa distopia tecnológica de, a gente tá sendo substituído pelas máquinas, então eu vou criar um som que parece uma máquina, sabe? Sim. Pra mim tem essa coisa quase meio Matrix, assim, super no techno. Acho bem interessante. E não por acaso, quando os produtores Rowan Atkins, o Derek May e o Kevin Saunderson, mais tarde batizados de Belleville Tree, começaram a colaborar criativamente, foram os temas industriais que abasteceram o trabalho do trio. E mais do que isso, os três idealizadores do que viria a ser conhecido como música techno tinham um enorme fascínio pelo som robótico do Kraftwerk, então ali já meio que amarra tudo. Eles também eram fascinados por elementos do afrofuturismo, do Parliament Funkadelic e pelo experimentalismo urbano dos japoneses do Yellow Magic Orchestra. Então tá aí o nosso querido Ryuichi Sakamoto e Harumi Osamu, que a gente sempre fala aqui, foram fundamentais para esse processo todo. E isso fica bem representado no tipo de som consolidado pelo Cybotron, que é o projeto encabeçado pelo Atkins, em parceria com o Richard 3070 Davis, que é um projeto que sintetiza muito dessa estrutura. Não, que eu acho muito engraçado quando a gente para pra olhar. Não é engraçado, mas interessante, né? Quando você tava falando do Kraftwerk, o Parliament e o Yellow Magic Orchestra. Como você consegue sentir toda essa, vamos colocar assim, maluquice, né? De experimentação, assim, e de uma coisa mais sintética no sentido de não ser humana. Uhum. Entende do que eu falo, assim? Quando eu ouvi essa música, eu não conhecia, né? Essa que você falou, Cybotron. Eu achei muito maluca, porque você consegue entender, assim, as referências, assim, como elas estão condensadas. E é muito legal, porque nessa época, é o marco zero, assim. O pessoal tava experimentando as coisas. E ouvir essas, né, que são, assim, são seminais, né, de tudo que viria. É muito legal ver de onde vem realmente as referências, assim. Sim. E como vem de maneira natural também. Tem que lembrar que aquela mais famosa do África Bambata, como é que era o nome? Zulu Nation?
Sim, puta vida. Vem nessa época, acho que 81 Sim. ou 2 por aí. O África Então, Bambata também, outro gigante que... ele acaba sendo que nova-iorquino, né? Mas E com outro tava enfoque tudo meio também, né? interligado, Pro né? Miami, pro Miami Bass. Nessa coisa de referências, quando eu tava pesquisando para essa pauta, eu achei uma matéria de 2007 na Folha, que é com o Carl Craig, que é um DJ e produtor já dessa segunda fase, digamos assim, do techno de Detroit. E aí, quando ele fala dessas coisas das referências todas que formaram eles, ele diz assim: seja em Detroit, na periferia de São Paulo, de Santiago de Cuba, em qualquer cidade com desequilíbrios sociais, a música em geral é uma forma de escapismo. Detroit sempre tentou encontrar sua personalidade por meio da música e nós fomos, claro, influenciados pelos ritmos da velha indústria automobilística. Mas o techno veio mais do futuro e da experiência de escapismo que ele oferecia. Um futurismo que chegou a nós via o funk que George Clinton fazia e a visão de filmes como Guerra nas Estrelas e Robocop. Portanto, vejo nossas origens num quadro social degradado e na busca de uma saída dele por meio de um escapismo surgido de filmes, ideias poéticas de futuro, letras e sons sintetizados. Perfeito, perfeito. E em termos de nomenclatura, tudo inicialmente era tratado como house, ou quando falava sobre Detroit era o Detroit House, mas o termo techno ele começa a se popularizar na Europa no início dos anos 80, sendo empregado para classificar o som produzido por nomes como New Order, Depeche Mode, o próprio Kraftwerk. Então é futurístico, ele é à frente do tempo, ele é tecnológico, ele é techno. Então já era um nome que circulava nesse período. Porém, foi somente no final da década de 1980, quando o Atkin, o May e o Saunderson foram convidados pela Virgin Records para organizar uma coletânea, que o trio decidiu oficialmente adotar e em comum acordo o nome techno para padronizar esse tipo de som que era feito em Chicago, que sim era muito diferente e até mais aprimorado tecnologicamente em relação à house, que a house era muito mais um recorte de um sample trabalhado em cima de um loop, e aqui eles tinham mais de fato uma articulação, um processo de feitura da música. Então veio daí a coletânea techno, The New Dance Sound of Detroit. Paulette, qual que é a sua relação com o techno? Você é do techno ou não? Eu amo muito essa primeira leva eu amo que em alguns documentários eles falam sobre essa coisa do nome, né, da nomenclatura. E que eles dizem que eles adotam porque eles foram forçados pela indústria europeia. Sim. E o europeu é que tem mania de dar nome a tudo, porque para eles era só música. Né? E eu amo essa primeira leva de Detroit, né, de construção sonora. Que é isso, ainda assim é muito próxima do house, porque, enfim, tá ali surgindo, então eles pegam esse fervor, né, essa movimentação e começam a produzir. Então, o techno para mim tem isso, mas o techno ele me marca muito quando eu venho para São Paulo, porque eu chego em São Paulo meio numa movimentação forte das festas de rua, e que a galera, na verdade, está migrando das festas de rua para os galpões. Sim. Porque as festas de rua começam a ser cerceadas aqui em São Paulo, isso bem recente agora, em 2016, 2017. E aí as festas estavam naquele boom do techno louco, que era gostoso. Tinha hora que eu ficava um pouco louca. Não vou mentir, porque eu sou do groove pesado. Perfeito. E diferente da cena house de Chicago, que contou com um espalhamento local e consequente reinterpretação em diferentes cidades dos Estados Unidos, até alcançar a Europa, a popularização do techno se deu de forma muito mais acelerada e natural. E eu acho que a própria indústria ali meio que percebeu que existia um potencial ali para investir, botar um dinheiro também. E ela foi amplamente absorvida, e aí chega num ponto onde a Alemanha acaba se transformando na meca do techno, assim, ela vira de fato uma coisa muito grande, é um gênero que foi amplamente abraçado lá. Rola, inclusive, no início dos anos 90, uma coisa que ficou conhecida como o êxodo americano, que são vários desses produtores que eram muito ativos na cena de Detroit, migrando para Berlim, e isso é uma coisa que acontece até hoje. Você pode pegar vários produtores recentes, você vai ver assim, é norte-americano, mas ele está residente em Berlim, porque tem muito clube, tem muita possibilidade de você fazer uma carreira artística lá.
E acontece também Também tem aquilo que a gente falou, né? Detroit também é uma cidade que vai, a partir dos anos 90, se deteriorando cada vez mais, até ela declarar totalmente falência nos anos 2000 e virar um espaço super deteriorado. Então, é meio que uma forma também deles sobreviverem, né? Fugirem um pouco de Detroit. A Maria Lua, nossa apoiadora, falando aqui, ó. Um país com muitas fábricas e montadoras de carros. Será coincidência? Faz sentido, migrou de um lugar para o outro. Mas acontece também um fenômeno bem curioso na Bélgica, onde a As Records, que viria a apresentar Aphex Twin e James Blake mais tarde, acabou se transformando nos principais redutos criativos para o estilo. O problema é que esses pioneiros da cena norte-americana, em sua grande maioria negros, foram pouco a pouco substituídos por produtores locais, normalmente formados por duplas de homens brancos. Então você vai ver ali o Underworld, o Orbital, que são artistas muito significativos sim, mas que começam a ocupar a presença que antes era destinada a desses homens. UK, né? Muito UK, assim, Isso, é bem mais Inglaterra mesmo. Bem mais Inglaterra. Que também, tipo, quando a gente para pra pensar, tem também, né, Manchester, todas essas cidades que são industriais também. É muito louco isso, assim, de ver como realmente o dia a dia, assim, a sociedade, né, fazia sentido pra essas músicas. Tipo, eu tava lembrando aquela Einstürzen Neubauten, que é uma banda, tipo, alemã, assim, bem de industrial, assim, que daí não é música eletrônica, mas daí quando você, tipo, fala… entendi agora. Faz sentido. Faz sentido. Porque as pessoas Então você quer dizer, Isadora, que São Bernardo do Campo é a capital… É isso, do techno. no Brasil. É isso. E que o Lula foi curtir um techno lá. Ai, imagina o Lula e a Janja na festa, que tudo. Descendo a batidão. Ai, que tudo. E aí o estilo atinge o seu ápice ali na segunda metade dos anos 90 e acaba impactando muita gente, como Madonna, U2 e Bjork. Só que eles são justamente impactados pelo trabalho desses homens brancos. Então, mais uma vez, os pioneiros ficando lá para trás. São esses homens brancos que acabam produzindo o trabalho desses artistas. E tem outro aspecto bastante problemático, que é a popularização da chamada IDM, né? Que é Intelligent Dance Music, que ela era vista por parte da crítica como uma reformulação evoluída e aprimorada e branca desse tipo de som que era produzido anteriormente. E o próprio Minimal Techno é um estilo que se populariza bastante e é abraçado fortemente pela elite. Então as pessoas, eu sou super cool, eu sou super descolado, eu adoro… E aqui no Brasil, eu lembro que nos anos 2000 era uma febre isso de Minimal Techno rolando em todos os lugares. Mas isso é basicamente a história da música pop do século XX, né? Tipo, o rock, o jazz, o samba, tudo foi embranquecido de alguma forma. Até ficar considerado chique de alguma forma. Mas pelo amor de Deus, IDM, eu lembro que quando eu olhei esse termo esse nome é muito escroto, né? Há muitos anos atrás, eu falei, vocês estão brincando que eles julgam que existe um que é inteligente e outro que não é inteligente. Tipo assim, é isso. Pior que eu amo essa desgraça. Não, eu gosto muito do estilo. Mas o nome realmente o nome, é pelo bem amor de Deus, é muito pedante, assim, é muito tipo… Ai, pelo amor de Deus, não dá. Perfeito. Bom, a gente falou aqui de vários desses movimentos, a gente chegou a falar um pouco dessa cena brasileira e como o techno acabou se transformando num acontecimento real nos últimos anos. E a gente viu o surgimento de várias cenas se movimentando. A gente conversou com a Kenya Vint Hearts, que é uma DJ carioca, que é uma pesquisadora de beats e de referências e pesquisa bastante a música eletrônica negra. E ela conta pra gente um pouco da relação dela com o techno e como esses movimentos também, de algum modo, embranqueceram essa música, e como a gente tem outros movimentos que agora resgatam e recriam e repensam esse cenário musical. Vamos ouvir, então, o que ela tem a dizer. Foi difícil para mim no começo, pelo fato de realmente sentir em algum lugar que eu poderia não pertencer. Mas esse sentimento passou rápido. Esse sentimento passou rápido não porque eu tinha o conhecimento do início, que o fundamento daquilo dali que eu estava escutando, né, foi basicamente construído por pessoas assim como eu, negras, pessoas assim como eu que não tinham poder aquisitivo alto, pessoas que assim como eu tinha algumas restrições, né, do que elas poderiam ter alcance delas, mas mesmo assim elas criaram obras magníficas. Mesmo assim elas
criaram toda uma linguagem tecnológica que fazia sentido, que faz sentido para mim, que fez sentido para elas, que faz sentido para toda uma geração. Então, quando eu comecei a empreender nesse trabalho com a música eletrônica, eu não tinha esse conhecimento tácito de que o dubstep que eu escutava era fruto de toda uma reconfiguração ali, de toda uma transformação do que foi feito pelo dub, né, pelo reggae, que tem raízes negras. Quando eu comecei a ouvir eletro, eu não tinha o conhecimento claro, óbvio, de que grande parte daquilo dali correspondia ao funk carioca que eu tanto ouvia todos os dias e que é de raiz negra. Quando eu comecei a ouvir techno, e particularmente eu ouço bastante techno da escola europeia, assim. Meus produtores preferidos são europeus. Eu não tinha o conhecimento de que tudo aquilo dali foi construído com bases em raízes negras. A escola de Detroit, que criou todo esse... que criou, não preciso dizer necessariamente criou, mas que deu a base, né, deu a sustentação filosófica, conceituou sonoramente aquilo que hoje a gente conhece como um dos movimentos musicais mais futurísticos, mais tecnológicos, né, mais disruptivos, né, dentro da música contemporânea, né, que é o techno. Então, ter esse entendimento foi bastante crucial para mim, a partir do momento que me ajudou a entender o meu lugar, a minha responsabilidade, a minha bandeira. E aí a gente chega no terceiro e último gênero aqui da lista que a gente fez, que é o drum and bass, que é, em português, nada mais além do que bateria e baixo. E é um gênero de música eletrônica que se caracteriza pela aceleração das batidas, agora normalmente entre 165 e 185. Então a gente vai vendo uma progressão nas batidas da house pro techno e pro drum and bass, você vai vendo um salto na aceleração de um para o outro, e que se destaca pela linha de baixo bastante presente e destacada, samples e sintetizadores. O gênero surgiu como um derivado da cena rave no Reino Unido no início da década de 1990, a partir de reinterpretações do que era compreendido como jungle e o breakbeat, gêneros fundamentados a partir de elementos do techno, hip hop e reggae. Então a gente vai vendo cada vez mais uma mistura de gêneros para dar vida a outros movimentos artísticos. A popularidade do drum and bass em seu pico comercial ocorreu paralelamente a vários outros estilos de dança no Reino Unido, porém uma grande influência foi o dub jamaicano e o som do reggae, que influenciou o som pesado do jungle, efeito direto das equipes de sound system formadas por filhos de imigrantes em regiões periféricas do Reino Unido. Então, mais uma vez, era um agrupamento de pessoas, filhos de imigrantes de ilhas caribenhas que foram morar no Reino Unido e que fizeram disso um estímulo para a construção da própria arte, né? Eu acho que a música eletrônica na Inglaterra, nos anos 90, é muito interessante como ela tem esses casamentos de pessoas que vêm de diferentes lugares e trazem essas bagagens culturais, e elas misturam e fazem uma salada completamente impensada e que fica extremamente assim... Esse é o futuro, é isso aqui que tem que ser, sabe? É muito interessante, eu acho que o drum and bass é meio que um desses pontos, assim, porque eu acho que o drum and bass é uma coisa que fez muito sucesso, mas a gente tem várias coisas que aconteceram nos anos 90 e que ainda reverberam agora, assim, na nossa música pop, porque são misturas muito interessantes e que estão muito relacionadas a esse nascimento nessas periferias, né? Perfeito. É engraçado que o drum and bass não tem um lugar em si que a gente pode chamar de berço, né? Muito tipo o Reino Unido... Sim. Ou Inglaterra em si, mas são cidades diferentes ali. A gente até tem um agrupamento de pessoas ali que foram meio que responsáveis, mas estava acontecendo o tempo inteiro nessa questão.
Porque o que acontece? Com a popularização da música eletrônica e das festas raves no Reino Unido inteiro, entre o final dos anos 80 e início da década de 1990, as pessoas procuravam por um tipo de som cada vez mais intenso. Então, o consumo de drogas tinha aumentado bastante, tinha impactado diretamente no desenvolvimento dessas festas. Então, as pessoas queriam alguma coisa que fosse mais pesada, mais forte, e o drum and bass veio meio como uma resposta a isso. Só que não é uma coisa planejada, é uma coisa que veio de maneira muito orgânica, né? Foi meio que um sentimento coletivo de queremos algo mais forte. O velho techno já não é o suficiente para alimentar nossa sede de dança aqui. E aí foi Nossa, tinha uma história interessante de um dos caras do techno, eu não vou lembrar quem é exatamente, mas um desses DJs mais famosos, assim. Ele usava heroína, então ele aumentava o BPM da música porque ele achava que tava muito, muito calminho, porque ele tava loucaço de droga. Então, tipo, essa aceleração é muito... Faz sentido. Assim, tipo, uma coisa vem da outra, né? E aí, partindo justamente desse cruzamento de informações, que nomes como Gold, Fábio, Shy FX e Groove Rider começaram a investir no uso destacado e cada vez mais urgente das batidas, porém reforçando essas bases densas que eram um produto muito forte, muito característico do dub. O nome Drum and Bass, embora seja atrelado ao estilo, ele era muitas vezes usado já na década de 1970 para nomear versões dub de canções de reggae. Então era normalmente que o lado vinha a canção normal do lado A e o lado B vinha essa versão Drum and Bass, literalmente batida e baixo, com alguns efeitos ali que o produtor fazia na técnica, né? Então tem coisas do King Tub, que é um dos magos do dub, que são trabalhadas em cima disso. E hoje em dia, a diferença entre o jungle e drum and bass é um debate comum na comunidade. Não há distinção semântica universalmente aceita entre os termos jungle e drum and bass. Alguns associam o jungle como o material mais antigo da primeira metade da década de 1990 e o drum and bass veio meio que como um posterior e um sucessor do jungle. Eu não sei vocês, mas pra mim, drum and bass é uma coisa que grita anos 2000, porque aqui no Brasil eu sei que rolou solto. Mas eu quero saber da Paulette como que é a sua relação com o drum and bass, se você mergulhou de cabeça nessa ou passou longe. Eu gostei bastante. Eu gostava muito, e eu morava em Recife, né? E em Recife eu catava muito DJ Mark. E eu lembro que bem no início, quando eu comecei a catar, eu acho que, inclusive, no matéria que vocês mandaram esse vídeo, eu fiquei muito feliz. Eu achava que só eu que vi essa porra desse vídeo. Eu amo, é o vídeo da Música na Rua, né? Muito Isso, bom. do Festival Trama. Muito bom. Sim, é perfeito. E o Mark, ele assim, ele arrasa. Ele bota o Boulevard São João pra baixo. Eu acho que é massa. E tem essa coisa, né? Que eu acho que talvez o Mark tenha sido um dos grandes nomes, expoentes brasileiros, assim, da música eletrônica, em específico no drum bass, assim, mas é uma figura que talvez tenha sido primordial até, assim, para escoar, né? Outros nomes brasileiros. Mas um parêntese que eu faria, que eu traria aqui, né? Para compartilhar, porque que nesse mesmo período a Inglaterra entra em pânico com a cena rave, né? Ela fica completamente horrorizada, porque era muita colocação, né? Então as bichas, quando sai de controle, que enfim, inclusive rola o Summer of Love, que se não me engano é em 88, lá em Londres. Eu acho que uma coisa importante falar é que Londres, ele também, a priori, não dava conta da música preta, que era música de viado. Então, nos clubes, que majoritariamente eram héteros, que não tinham muitos guetos pretos de música eletrônica lá, posso estar enganada, mas Manchester é a cidade que acolhe primordialmente, né, o house e o techno, e depois é que migra para Londres. E aí, em Londres, rola esse burburinho, a galera começa a ferver, acaba as festas, uma multidão começa a ficar louca na rua, né? Então a galera começa a não ter mais espaço, porque começa a ser criminalizado, então vai para mais cidades distantes, onde a polícia também começa a chegar, porque é isso, era muita colocação, os vilarejos pequenininhos surtavam, né? Porque era muita bicha, muito bofiloloque, muita gente latina, imigrante reunida, então, né, obviamente, para a branquitude europeia isso era um pânico. E aí eu acho que em 94 eles instituem uma lei anti-rave, praticamente, porque eles colocam em alguns parágrafos coisas distintas, né, como som repetitivo produzido por maquinário eletrônico, que, enfim, tem tantos decibéis. Eles criam
uma lógica até quase científica para poder criminalizar as raves, né? E aí cria esse pânico loló, que enfim, a galera também cria, né? Dá uma resposta a isso. Vai para as ruas e tal, mas a lei existe até hoje na Inglaterra. Perfeito. Então, eu acho que volta para aquele papo do início, né? Sobre o Estado estar sempre disposto e a favor de uma branquitude incomodada com a celebração dos corpos, imigrantes, pretos, né? Dentro desses espaços. Perfeito. Então, é uma loucura. Perfeito. E como que, apesar de tudo isso que a Paulette falou, dessas tentativas de proibição, desse cerceamento, o gênero ganhou uma popularidade absurda. Então, a partir da segunda metade dos anos 90, o que parecia restrito apenas às festas raves e estações piratas de rádio, pouco a pouco foi incorporado pela indústria, mídia especializada e pelo grande público, até os pioneiros do estilo como Gold, que eu sou completamente apaixonado pela obra desse homem. Demais. Antes restritos ao lançamento de singles e composições isoladas, tiveram seus primeiros discos lançados por grandes selos e tiveram enorme repercussão. O Timeless, que é um disco de 1995, que é a estreia do Gold, alcançou a posição de número 7 nas paradas inglesas, reforçando a popularização do gênero. E aí, dessa forma, grandes canções da época, grandes canções de música pop, era muito comum que saía o single e daí vinha um monte de calhamaço de remix junto. Então, Madonna, U2, Bjork, todo mundo que era grande nome da indústria na época, lançava seu single e ele vinha automaticamente acompanhado de um remix em versão drum and bass. Rolou bastante aqui no Brasil. Eu lembro que o primeiro disco da Nação Zumbi, se eu não me engano, as últimas músicas são todos remixes e tem remix em drum and bass. Então foi uma coisa que acabou popularizando bastante. O Otto, né, foi uma pessoa que sempre teve muito relacionado a esse cenário. E alguns artistas, alguns desses DJs até chegam a trabalhar com o Otto em algumas produções. Tanto no Samba pra Burro, quanto no Condom Black. Ele vai ter essa conexão muito forte com o Drum and Bass. Porque o Drum and Bass virou uma febre no Brasil, né? Foi uma coisa assim que se estendeu de uma forma muito gigante. Como a Paulette citou, a gente tem o DJ Mark, mas a gente tem o Patife, o Dramatic. Então, tem muitos nomes importantes que são simbólicos e que não só eram gigantescos aqui, mas como eram importantes no mundo todo. Assim, eles faziam turnês pela Europa, as coisas eram muito lotadas, eles trabalhavam com diferentes artistas, né? Só fazer um adendo aqui que a gente tá falando de música negra, né, no Reino Unido. E é muito legal falar que a BBC, Radio 1 Extra, que é a irmã da Radio 1, que é a maior, né, de transmissão lá da BBC, ela entra no ar em 2002, e muito por causa disso, porque ela é focada em música negra contemporânea, e muito pela explosão, tipo, do drum and bass, depois, né, tipo, do grime, enfim, daí eles criam essa rádio, e é muito legal, fica aqui a dica pra quem quiser ouvir, é só colocar online que dá pra ouvir ao vivo. Mas eu acho que uma coisa que podemos falar é que eles deitaram pra música eletrônica. Porque, primordialmente, as músicas que eram lançadas, tanto em techno quanto em drum and bass, que falavam sobre droga, porque tinham inúmeras, falavam sobre o êxtase, que eu acho que era a droga talvez mais consumida por eles, né, pra produzir, pra ouvir, pra tocar. Eles caíam em cima de cantores que traziam essas questões desse babado, né, fazendo coro, inclusive, com parte da sociedade, óbvio, mídia, né? Sobre isso, lembrando que a gente tava na era pós Margaret Thatcher, né? Que hoje está sentada no colo do capeta. Já era Tony Blair nessa época, não era? Que também é outro conservador. Ela saiu em 90, então já era que não é conservador. Mas voltando pro Brasil, a minha maior lembrança disso, acho que talvez final dos 90, começo dos 2000, o Drum and Bossa, que eu achava muito divertido. Perfeito. Era a nossa localização brasileira desse movimento, eu adorava. O Drum and Bossa é da virada do século. Ai, que são tudo. alguns desses artistas, inclusive, que a gente citou, como o DJ Mark. DJ Mark, Patife, XRS, Drum Magic. E aí tem um Fernanda Porto, me lembro muito. Eu acho que é o Xerxes, o XRS, que ele muda de muitos nomes. O Xerxes que cria esse título Drum and Bossa. E alguns, já no disco do Mark e do Patife, aparece algumas vezes a voz da Fernanda Porto, trazendo essas versões que eles faziam para clássicos da MPB. E depois eles também vão trabalhar na produção do disco da Fernanda Porto. E aí eu acho que no final das contas ela vira como
essa espécie de rosto branco do drum and bossa no Brasil. Sim. Porque a gente tem esse cenário muito específico que o drum and bass aparecia em rádios piratas, ele tocava nas rádios em São Paulo, ele acontecia nas periferias, ele movimentava muitas festas periféricas, e aí vai chegar nesse Música na Rua que a gente citou aqui, que é um vídeo muito, muito interessante no centro Assistam, de São Paulo. gente. É o Anhangabaú lotado de gente curtindo drum and bass, música eletrônica. E a maioria ali é preto, não é gente branca ali no meio. Eu acho que isso é muito interessante, porque tinha essa movimentação muito forte. E aí tem outro. Aí, ao mesmo tempo, esses DJs vão começar a entrar nesse universo que é um pouco mais pop, que funciona mais radiofonicamente. Aí a gente vai ter o próprio trabalho da Fernanda Porto. A gente vai ter, por exemplo, o Ramilson se juntando com o Gui Borato, fazendo o Caleidoscópio. E aí eu acho que a gente vai ter uma explosão gigantesca disso. Porque, sei lá, se você viveu no Brasil em 2003, 2004, de algum modo você ouviu o Caleidoscópio em algum lugar. Porque tem que valer, tem que fazer, tem que... Na verdade, a programação da Rede Globo no começo dos anos 2000 era cravejada. Eu lembro que tinha aquela Som Livre, tinha aquelas coletâneas de discos que eles anunciavam o tempo inteiro. E tinha coletânea específica de drum and bossa, assim, rolando solto na programação Porque deles. influenciou muitos artistas, né? A Bebel Gilberto teve muitas coisas conectadas com isso. E depois teve muito remix. Depois teve uma fase que a gente foi assim... que ninguém mais aguentava ouvir remix do Marcelinho da Lua pra qualquer coisa. Tudo tinha um remix do Marcelinho da Lua. E eu acho que chegou nesse momento, que é a mesma coisa que a gente falou anteriormente, que era um esvaziamento dessas coisas. E aí a gente ficou um tempo meio assim, ninguém mais queria ouvir drum and bass, drum and bossa. Ficou uma coisa assim, velha, né? Não era mais chique ouvir drum and bossa, acabou. E agora a gente tá numa fase de novo que vários artistas voltaram pra essas batidas, reencontraram isso e estão enxergando isso de outra maneira. Eu acho que são esses ciclos, assim, porque tem fase que a gente consome tanto que a gente fica meio exausto, né? Assim. Perfeito. A gente falou bastante desse cenário de Brasil no final dos anos 90 e dos anos 2000. E a gente chamou aqui para falar com a gente o Camilo Rocha, que é um DJ e jornalista especializado em música eletrônica. Ele é um dos primeiros jornalistas do Brasil especializado nesse tipo de cobertura. Trabalhou em uma série de jornais e de revistas importantes. E ele fala aqui um pouco sobre esse momento do drum and bass e como ele que estava lá vivenciou esse surgimento desses nomes que a gente citou anteriormente. Olha, acho que de todos os gêneros da música eletrônica ligados ao movimento clubber e ravers, né, que ganhou força nos anos 90, o drum and bass foi o que mais ficou associado ao público da periferia. Eu acho que isso aconteceu por alguns motivos, né? Os primeiros DJs de São Paulo que apostaram no hardcore, breakbeat, no jungle, né, que são os gêneros que antecederam o drum and bass, eram quase sempre de bairros mais longe do centro, né, bairros mais periféricos, né? Acho que a gente pode destacar, acima de tudo, como os influencers iniciais desse processo, os DJs Julião e Mark, quando eles eram residentes de uma casa noturna chamada Sound Factory, que ficava na Penha, na zona leste de São Paulo. A gente está falando aqui do período entre 1991 e 95. Depois deles, vieram nessa mesma onda de tocar esses sons quebrados, né, que deram no drum and bass, o Andy, Patife, o Xerxes, Ramilson Maia e o Drew Magic. Esteticamente, o drum and bass ele pega muito do hip hop e do reggae, que são gêneros muito ouvidos na periferia de São Paulo, né? Então essas referências com certeza acho que contribuíram para muita gente se identificar com essa música. Mas essa disseminação do drum and bass não foi só por meio das casas noturnas. Outro elo fundamental dessa cadeia foi a rádio. A Sound Factory tinha um programa na Rádio Metropolitana em meados dos anos 90 que servia como veículo para toda essa eletrônica underground, né? Não só drum and bass, mas também house e techno. E tinha muita rádio pirata, em especial na Zona Leste. Muitas eram montadas pelos próprios DJs, que é o caso do Drew Magic, que tinha sua própria rádio, a Alternativa FM. O que é interessante é que o drum and bass proporcionou também um link direto entre os clubes e as raves dos anos 90 e a cultura de baile da periferia. Vários DJs e produtores começaram a samplear sons brasileiros, né? De samba rock, de MPB dançante, coisas tipo Jorge Ben, Marcos Valle, né? O próprio sample da Carolina Carobella, né? O maior hit do Mark, do XRS, né? Que é o nome do artístico do Xerxes. É um sample, né? Da música de mesmo nome do Jorge Ben com Toquinho. Então, essa galera trouxe assim, uma brasilidade mais explícita para a música eletrônica nacional.
Eu acho que isso foi fundamental para destacar eles no exterior e deu uma coesão estética para esse movimento ali entre o final dos anos 90 e o começo dos 2000. É importante avisar aqui que se vocês ficarem interessados por essas histórias aqui do final dos anos 90 e início dos anos 2000 que a gente citou, esse ano, ainda nesse semestre, o Camilo vai lançar um livro chamado Batistaca, que fala sobre essa cena clubber e rave do final dos anos 90 em São Paulo. Vai sair pela editora Vênita, então vale ficar de olho. Batistaca, do Camilo Rocha. E recomendar outro livro aqui essencial também, Todo DJ Já Sambou, da Cláudia Sef, que eu acho que é o primeiro registro de tudo que foi essa cena da dança, da pista de dança no Brasil. Ela pega desde dos bailes de charme antigamente lá com o seu Oswaldo, até essa cena do final dos anos 90. É um livro meio que fundamental nesse sentido. Sim. Fechamos, meus amigos? Fechamos. Paulette, muito obrigado pela sua participação. Engrandeceu demais o nosso papo aqui. Foi demais. Vou deixar esse espaço para você dar suas redes sociais, onde as pessoas acompanham o seu trabalho. Fique à vontade. Eu sou a louca, né? Paulette da Selma. Minhas redes em todos os lugares. Também tenho um espaço desse para ficar falando com o povo. Chama Mote, é um programa de rádio com quem eu troco, com amigos DJs e pessoas das artes visuais, enfim, pensadores, filósofos. É uma loucurinha, tá no Spotify, quem quiser dar essa sacada também. Obrigado por esse papão, obrigado por esse momento. Acho que é legal esses espaços de diálogo e de troca. Enfim, eu tenho uma dificuldade com a coisa do podcast, mas eu gosto muito de chamar de rádio, porque para mim, acho que é a base, né, do podcast, é um programa de rádio. E eu acho que, enfim, programas de rádio foram cruciais, né, para a música eletrônica. O Hot Mix, se eu não estou enganado, que é um programa muito importante que fazia essa coisa de trazer os DJs para fazer aquelas loucurinhas, eles trocarem, enfim. Talvez seja um dos lugares que também foi um dos nascentes, né, da música eletrônica. Então, enfim, obrigado por trocar, acho que foi massa. E quero indicar uma música. É uma música que eu amo muito, chama Promised Land, do Joe Smolt. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, perdão, mas se colocar Promised Land eu acho que já encontra. Eu vou colocar o link na descrição desse programa. Boa. Coloca, é uma música que eu amo demais e eu acho que traz essa coisa insurgente da house. Tem um vocal lindo falando sobre, enfim, conquistas de direitos, conquistas de espaços, de um mundo sem violência, na voz de um negrão lindo, maravilhoso, bem gospel, bem soul. Enfim, escutem, eu adoro, acho que é a minha música preferida. Perfeito. Arrasou. Brigadão. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Vamos lá, minha galera. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai trazer coisas super recentes que a gente não para de ouvir. O que você traz, meu bem? Bom, vamos lá. Vai roubar várias coisas minhas que eu tô sabendo já. Eu acho que não tanto, eu tenho pouca coisa hoje. A primeira é o Daniel Caesar, que voltou com uma faixa muito legal, chamada Do You Like Me? Foi lançada essa semana, né? Na semana que a gente tá gravando. Tem a produção do Rafael Sadiq, do Dylan Wiggins. Putz, é aquela coisa bem R&B, assim, que a gente gosta. Meio romântica, assim. Acho que trata de um triângulo amoroso e tal. É bem bonita a música. Minha segunda indicação é uma coisa que eu até vi que o Kleber estava ouvindo hoje. Mas eu quero indicar uma música desse disco, porque eu não vi o disco todo. O Lil Yachty lançou essa semana um muito disco bom. que tá chama todo mundo Let's Start falando. Here. Não ouvi Porém, ainda. eu não ouvi o disco todo. Eu ouvi uma música só, é o Running Out of Time, que tem a produção do Madalena Bay, e é ótima. Não, deixa eu complementar. O disco se chama Let's Start Here. Lil Yachty é um rapper e ele lançou que tem muita gente falando que é o melhor disco de rock do ano. Estamos apenas em janeiro. Calma lá, gente. Morta. Mas o disco tem produção do Jacob Portrait, que é o cara do Unknown Mortal Orchestra, do John Berro! Tem produção do Justin Raisin, que trabalhou com King Gordon, Charlie XX e um monte de gente foda. E do Madalena Bay. Ele fez um disco de rock, de rap.
É muito… Isa… Por isso que eu tô vendo um monte de indie postar. Eu falei, gente, mas o que vocês estão gostando do Lil Yachty? Eu gosto dele, mas tipo, que isso? Que eu rolou? acho ele mediano, mas esse disco mas tem tá umas bom, músicas que eu gosto. entendeu? Vou Esse ouvir, disco tá vou muito ouvir. melhor, acima da média. Agora então, que eu entendi. É Não tinha aí lido que tá nada. rolando a pira. Eu não ia ouvir esse disco todo, mas me deixou interessado. Deixou a com água produção na boca. tá divertida. Para. Gente, quando o rapper encontra o rock, ele… Ai, eu não aguento. Eu não aguento. E essa É música tudo pra mim. com o Madalena Bay tá demais. E eu achei assim, tá essa muito capa maravilhosa. É uma A capa de desse AI, álbum. né? De inteligência artificial, né? Eu não entendi. Eu não entendi o que é, mas eu achei ela Tem meio cara. creepy, assim, e eu achei legal. By the way, amo coisas de inteligência artificial, façam mais, adoro. Sigo vários perfis. Ela é estranhaça, essa capa. Enfim, eu gostei. E minha última dica, essa sim eu vou roubar do Kleber, que é o Tui, com o Casto 9. Perfeito. Maravilhosíssimo. O Tui é um produtor a gente pode chamar de música eletrônica, né? De Curitiba. Pra esse disco ele traz coisas ali dos anos 70 e 90, principalmente city pop. Tem um pouco de future funk também. Cara, é maravilhosíssimo, assim. Inclusive foi difícil encontrar coisas que não no música instantânea falando sobre esse artista. Olha só, pioneiro, vanguarda. A gente já tinha ouvido o disco anterior dele, de 2020. E recomendamos aqui. Que é bom pra caralho. E esse continua, assim, tipo, tão bom quanto. Eu consegui ouvir uma vez só hoje, de tarde, assim, e eu adorei. Cara, tem uma das músicas… expandir aí. O Tui é um cara que pega várias músicas de city pop dos anos 70, 80, 90 e ele transporta pra future funk, pra coisa atualizada. Então ele faz esse… um senso de atualização que é muito parecido com o que, sei lá, o Daft Punk fazia nos discos deles antigamente. É muito gostoso de ouvir, assim. Você não tem como ficar numa vibe ruim ouvindo esse disco. I'm Fine, a última música do disco, é um absurdo de boa. Assim, A minha favorita é Amber. Logo a quarta do disco, assim, muito boa. Boa, bom Tem demais. até a faixa de encerramento, que é a Fine, que o Nick tá falando, ele vai pra um funkão carioca, assim. Então é muito gostoso de ouvir. Maravilhoso. City pop com funk. É isto, meu amigo? É isso. Então vamos lá, Renan Guerra. Vamos lá. Vamos começar pelos singles. Saiu recentemente o single da Yaeji, chamado For Granted. Ela vai lançar, enfim, o seu álbum de estreia, With a Hammer. Vai ser no dia 7 de abril. É até curioso, né? Pensar que é o disco de estreia dela, que a gente tá tão acostumado com ela, mas aqui nunca era um 70 anos disco. da menina. Ela lançou 1000 EPs, ela lançou uma mixtape pela Excel e agora vem o disco. Nossa, e essa capa é maravilhosa. Tudo. A estética Tudo dessa menina perfeito. A vai capa é tomar no cu. excelente. Ai, a gata E é toda essa babadeira estética mesmo. se desdobra nesse clipe que ela lançou de For Granted, que tem uma parte que aparece o hammer da capa, aparecem outras coisas, tem uma estética menos 2000, é super bonito o clipe, então vale a pena. Quem também voltou com outro single e clipe foi a Fever Ray com Candy. Ai, amei, amigo. Esse é o terceiro single do Radical Romantics, que é o novo disco do projeto da Karen. Nesse single, ela apresentou também um clipe que voltam com os personagens, tanto o careca cabeludo que tá na capa do disco, quanto o moço trabalhador que aparecia já no clipe. Calveludo, por favor. O nosso besouro suco careca. E o moço trabalhador que já aparecia no clipe de What They Call Us. Eu achei um clipe estranhésimo, mas muito interessante. Eu achei que essa música Candy tem bastante a ver com as coisas do primeiro disco do Fever Ray. Eu tô bem curioso para este novo trabalho dela. Quem também lançou single foi a Maria Beraldo, que lançou a faixa Truco. Roubou! Faz já uns 5 anos que ela… Vai fazer 5 anos que ela lançou Cavalo, disco de estreia. Ela trabalha também com a Quarta B. Ai, amigo, você me deu um choque de realidade muito grande agora. Nesse 5 anos, faz 5 anos. A gente vai Nossa, fazer lembra a 5 gente anos de falando podcast. Sim. Gata. Foi na lembra mesma que a Maria época. lá com nós no É babado, episódio. gata. Mas nesse meio tempo, a Maria Beraldo não ficou sem trabalhar, gente. Ela tá trabalhando um monte. E ela tem trabalhado em muitas trilhas sonoras de cinema. Tanto que essa música Truco, ela tá na trilha sonora do filme Regra 34. Eu não lembro se eu cheguei a recomendar este filme aqui. Não. Eu tinha assistido ele ano passado no Mix Brasil. Ele estreou agora nos cinemas. Eu não sei se ele ainda tá em cartaz. Talvez ele esteja em cinemas de arte. Mas é um filme muito, muito bom. A trilha da Maria Beraldo é muito interessante. E essa é uma faixa talvez bem mais pop, assim, mais pra pista da Maria. Eu achei bem interessante, chama Truco.
Além disso, saíram 2 EPs. Saiu um EP de um carioca chamado Maui. O EP se chama Rubi. Ele é um artista da Baixada Fluminense. Ele faz um som que eles chamam de R&B Drill, que seria uma mistura do R&B com o drill. Meu Deus. É super interessante, é bem tipo romântico assim, mas tem umas misturas sonoras. Correção ao vivo, você recomendou o filme Regra 34 na edição número 222, Nunca Haverá Outra Cantora como Gal Costa. Então foi na época que eu tava assistindo as coisas do Mix Brasil, que eu tinha assistido esse filme, eu fiquei bem impactado, achei ele muito bom. O Maui, que eu tava falando, lançou esse EPzinho, ele é bem curtinho, mas ele é muito gostoso de ouvir. É uma mistura bem interessante de sonoridades que ele faz. E eu acho que ele tem um apuramento estético também muito legal. Vocês vão ver que a capa é muito bonita. Eu acho que é um nome para se ficar de olho. E outro artista que lançou um EP também foi o Musão, que é um DJ produtor que a gente já tinha falado por aqui. Ouvi. Foda, Bom, tá muito foda, muito Se chama No Susto. Eu acho que é 100% assim. Se você nunca ouviu nada do Musão, isso aqui é a representação do que ele é. Puro suco dele. E do caos que é o trabalho do Musão. São 5 faixas, ele passa por vários universos de coisas que o Musão explora, desde o mandelão a outros subgêneros do funk e do hip hop. Eu acho muito interessante que ele pega faixas que a gente já conhece e meio que desconstrói elas. Por exemplo, Mete com Força do MC Nick aparece aqui. Amigo, de um a versão maluco. de Jatada Automotiva é perfeita. Se chama Jatada Nostálgica Automotiva. Ficou um negócio assim, surreal. Essa é uma das melhores coisas que eu vi esse ano, essa música, sabe? Se puder, ouçam no volume bem alto, mas se vocês não quiserem incomodar os vizinhos, ouçam no fone de ouvido. Esse disco é pra você ouvir numa JBL às 7 horas da manhã do domingo. Torando, assim, bem estouradão. Ok. Enfim, chama No Susto, do Musão. A gente vai deixar o link aqui, porque eu não sei porque lá no Spotify não tá aparecendo na capa dele. Porque ele aparece como… Ele foi como um EP. Não, aparece como… Então, mas aparece como… Não aparece ali naqueles em alta, sabe? Então você tem que entrar no lançamento. Às vezes a pessoa fica com preguiça, acha, o Renan inventou isso aqui. Mas está lá, a gente vai deixar o link aqui e vocês explicam eu. Perfeito. Nossa, enfim, muito bom. Isso, de verdade, é um dos grandes discos desse ano já, de janeiro aqui, ó. Já? Eu fiquei muito surpresa, muito assim. bom, É surreal loucura. de bom. Parece aqueles discão de… Ai, como é que é o nome do negócio? Aqueles caras tipo RP Bull, Jaylin, essas galera aí que lá fora é pura panca. Cara, é muito bom, assim. Demais. Vou ouvir, boa. Ai, Kleber, Vai que tu, você vai tu, traz? vai tu. Vai eu? Tá. Vamos lá, gente. Primeiro, single novo do nosso menino maluquinho, Slow Tie. Kleber, que bomba, hein? Você ouviu? Cara, eu gostei mais da música que ele fez pro Beats. Daquele comercial do Beats do ano passado. Que era um pós-pancão. Que reflete nessa música atual, que eu gostei demais. Selfish. Tem produção de quem? Do Dan Carey, meu grandíssimo, meu o maior. Homem do pós-punk inglês. O homem da década junto com o Influ, na minha humilde opinião. Eu achei ótimo, achei uma bomba, assim. Eu adorei o clipe, achei um grandíssimo de um babado. E tô bem curiosa, porque vem álbum novo aí. Eu só tô assim porque o Tyron, a gente criou uma super expectativa. E eu achei uma grande vem bosta, aí, assim. disco da década e disco morreu, assim. Exato. Então, daí essa eu já fiquei meio… será? Eu tenho uma melhor coisa não, melhor a gente… com o Slow Tie, não, porque né? eu acho que eu tenho um tesão muito grande, mas ele tem uma cara que ele fede. Ele deve feder muito. Eu sei, amigo. Feder cigarro. Ele deve comer cigarro. Deve mascar cigarro. Normal, só mascar assim. Imagina ele e o Mac DeMarco juntos. Nossa, cara, que nojo. Bravo. Tá. E de álbum, eu trago aqui, saiu dia 20, mas desculpa, gente, tô um pouquinho atrasada. Que é o álbum do The Murder Capital, Gigi's Recovery. Achei muito bom. Eu gosto bastante, né? O The Murder Capital é aquela bandinha irlandesa também, que tem um pós-punkzinho ali. Eu já indiquei aqui eles, sempre falo quando possível. Eu gostei bastante desse álbum, foi primeiro lugar agora no charts da Irlanda. Os meninos da Fontaines, tudo ali. 14 pessoas ouviram. 14 pessoas ouviram, junto mais o Bono e a família do Bono. E os Fontaines super, né, são supportive pelos meninos ali. E eu gostei bastante, gente. Achei bem legal. É o meu DNA, não tem como negar. Irlandesa, não adianta. Ruiva, pra quem não conhece, ela é gente. branca com sarda e ruiva.
E eu só uso roupa verde de veludo. É isso. Verde e vermelha. Está de kilt agora aqui. É isso. Desculpa. Bora lá, E vários você? singles que vocês já adiantaram, mas vou começar pela coisa mais impactante pra mim, que foi a volta do Matheus fazendo rock com Melody Aparecida, muito bom. Ai, não vi. Matheus Fazendo Rock é um cantor e compositor cearense, de Fortaleza. Eu fiquei muito arrependido de só ter ouvido ele um ano depois que ele lançou o primeiro disco em 2020. Ele é um descasso. Ele vai lançar o disco novo dele em breve, que se chama Jesus Não Voltará. E ele lançou essa música de abertura, que é Melody de Aparecida, que fala sobre infância na periferia, abuso e violência de crianças de um jeito assim muito impactante. Ele é sensacional. Em breve queremos ter ele aqui no Por Trás do Disco. Ives Tumor, nosso queridinho, anunciou o disco novo. Verdade. Não- Praise Belíssimo. a Lord who choose but Ai, which gigante. does not kiss him. Or simply hot between words. O disco saiu no Nossa, dia vai 17. tomar no cu, que chato. Letra de Fiona Apple, ele pegou um trecho, uma Ai. frase. Poema. O disco sai no dia 17 do 3 pela Warp e ele lançou essa música nova que é Ecolalia. Eu acho que ela segue bem a trilha do disco anterior, mas com uma pegada mais pop, mais voltada pra soul e R&B. Então eu achei interessante. E aí me dá um nó muito grande na cabeça, porque eu conheci o Ives Tumor como um cara que fazia música ambiente experimental torta, e ele virou meio que um astro de música pop. Ele é muito perfeito, esse homem. Eu sei que ele fez um show bosta pra Isadora. Pena pra Mas eu Isadora. amo também. Mas Mas eu acho esse cara muito Gigante, fascinante. cara. Muito bom. É que ele é fascinante, mas é difícil de explicar para as pessoas que nunca ouviram. Né? Como você vai convencer elas de Sim, ouvir o Ives Tumor? sim, Porque ele faz umas sim. coisas tão malucas. Sim. Aí eu tento convencer dizendo, gente, olhem a estética, é tão perfeita. Você primeiro se apaixona por todas as coisas estéticas que ele faz Sim, e depois você fica depois assim, eu que música amo. perfeita. É Pra mim, você tem que isso. falar. Você gosta de Prince? Pronto, você vai Tem, gostar. Putz, eu não acho, amigo, não, porque tem, eu acho que ele não, pô, transcende. tem ali um- Tem disco que ele é Sim. Prince. Não, ele é tem disco- muito fã de Mas Prince. aí tem disco Não, é que tem muita ele coisa do Aphex Prince, Twin. mas, Tem por muita coisa do exemplo, Prince, mas- você pode dizer, você gosta da Arca, você também pode gostar do exato. Arca. Justo. Você gosta do Moses Summit, você também pode gostar do Arca. Exato. Tem muitas Ele é coisas muito E o malucas. versátil. show ao vivo, uma guitarrada do caralho, aquele guitarrista lá que eu falei, aquele italiano lá, bom demais. Então, assim, o que você ouve também, sei lá, no streaming, você vai ver o show ali, que eu tava vendo online, né? Porque o daqui foi uma bomba. Online, tipo, demais, assim, rockão, mas na real nem é isso, assim, quando você ouve, tipo... Posso falar uma coisa? Ele é David Bowie, no sentido de sei transitar por todos os estilos diferentes. É verdade. Tem uma estética Sim, única. super, A cada questão álbum do também, gênero, né? de tipo, você não sabe se ele é homem Usa ou mulher, salto, tudo. peruca, brincos. A voz dele mesmo assume diferentes formatações. Super Ele é lindo. muito David Bowie pra mim, assim, nesse sentido. Eu acho ele fantástico. Lacrou. Seguindo aqui, o Gabri, que nós já falamos aqui algumas vezes, muito vai bom. lançar disco novo, chama Don't Rush Greatness, sai no dia 24 do 2, logo mais. E ele lançou essa música que se chama None of Them, Hoje Eu Vou. Delícia, uma delícia pra quem gosta de Panda Bear, porque eu sei que o Gabri é fã de Panda Bear. Ó. Avalon Emerson, que é uma produtora fodona Eu de ouvi música que techno. música Veio com foda. É o ano das mudanças de gênero aqui, porque ela é uma puta produtora de música techno, lançando um Amigo, dream o que pop, é aquela música? Sandrel Que Silhouette. Pra quem não sabe quem é a Avalon Emerson, Perfeita. ela tem uma DJ Kicks que é fantástico. Ela já assinou remix pra Robin, pra Forte, pra um monte de gente. Ela é brava. E ela falou assim, peçadaria. agora eu vou fazer um dream pop e eu vou cantar. E eu falei assim, era isso que É eu perfeito. queria. Eu nunca imaginei. perfeito. É É perfeito. perfeito. É Muito perfeito. bom. Última dos singles aqui, Steve Gunn, que é um cara de folk fodão, música americana, faz ali uns cancioneiros americanos, se juntou com David Moore, que é o cara do Binging Roof, que eu já recomendei aqui, que é um pianista foda. Eles vão lançar um disco em colaboração que se chama Let the Moon Be a Planet, sai no dia 31 do 3 pela Revenge Intel, que é aquele selo que já passou o Relado Negro, já passou um monte de gente foda. E eles lançaram essa música que se chama Over the Doom. Linda, é um ambiente folk com piano. Parece que, sei lá, alguém fez uma música com a alma e jogou pras pessoas. Lindo demais. Agora, discos. Eu vou começar pelo Paranu, que é o projeto sul-coreano de indie, de shoegaze, de dream pop, emo. Bem bom. É um cara que pega todos esses elementos e faz um disco muito bom. Eu já recomendei o disco de 2021.
E ele voltou com After the Magic. E se você é um ouvinte antigo do M83, como eu, que não pegou aquela fase synth pop, pegou as coisas lá de trás, era dream pop, era shoegaze com uma pegada eletrônica. Ele faz exatamente isso nesse disco. Quem gosta daquela banda Mil, lembra da banda Mil? Nossa, era muito legal. Lá no comecinho era muito bom. É exatamente o que ele faz nesse disco, assim, é sensacional. Jonathan Fair, que a gente já falou aqui algumas vezes, lançou Liberdade, que é um disco em que ele pega músicas do Cura, que foi um disco que a gente recomendou lá em 2021, e reinterpreta com uma pegada de hip hop. O disco tem participação da Lued Luna, Caê Guajajara, Rashid, Tuyo, um monte de gente foda cantando as músicas do Jonathan Fair. Ele, inclusive, acaba cantando. Eu achei a capa horrorosa, horrível. A capa é assim... É um colorido esquisito. Nossa, erraram muito nessa capa. Eu amo o Jonathan Fair, mas essa capa, pelo amor de Deus, horrível. Mas o disco, eu juro pra vocês, é muito bom. A música de abertura tem uma... aqui, ó, o Roberto de Souza, nosso apoiador, pra ver que eu não tô sozinho falando. A capa de PixArt, é exatamente isso, é horrível. Mas o disco, eu juro pra vocês, é muito bom, ouça. Mas eu ouvi as 3 primeiras, eu adorei. A primeira se junta com a segunda, assim, tipo, é maravilhosa. É a tua cara esse disco. Pra quem curte Neo Soul, pra quem curte Erykah Badu, pra quem curte toda essa movimentação aí, esse disco é perfeito. A música do Rashid é ótima, a música com a Caê é ótima, então vale muito a pena. Mas o grande lançamento da semana pra mim, Tori, cantora e compositora sergipana, que eu já recomendei há milhares de anos atrás e voltei a recomendar agora que ela começou a trabalhar na divulgação desse disco novo, lançou finalmente o primeiro álbum de estúdio em carreira solo, The Sese. O álbum tem produção do Ben Gil, do Domenico Lancelotti, do Bruno de Lula. É um disco muito delicado, muito sensível, muito atmosférico. É um misto de MPB com Dream Pop. Tem participação da Júlia Messi, da Dora Morelenbaum. Então, assim, é um disco... E do Bruno Berli, nosso queridíssimo Bruno Berli. Então, se você gosta de uma obra contemplativa que vai se formando na sua cabeça e que você precisa tem umas letras pesadas ali dentro. Você tem que meio que ir juntando as pecinhas pra coisa se formar. A estética é impecável. A capa desse disco, ela figurada num cactus, assim, de um refinamento pra mim é absurdo. Então vale muito a pena. Tori com o disco The Sese. Eu adorei esse disco, mas eu só tenho uma reclamação. Que no Spotify veio, tipo, lado A, lado B separado. É porque ela ainda não lançou o disco completo. Ela lançou o lado B, o lado A ano passado, que eu recomendei. Lançou o lado B agora, mas ela vai juntar tudo e a capa é a do lado A. Entendi. Mas isso é bem, bem chato. Eu também não gosto. Eu lembro que na época que eu recomendei aqui, eu falei que eu odeio essas... Eu odeio que lancem muita coisa antes do disco. Eu gosto da surpresa. Mas enfim, o disco é ótimo. O disco é bom, vale a pena. Fechamos o nosso bloco. Bora para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas diversas. Filmes, livros, ideias, conceitos, o que quisermos. Kleber, vamos começar com você. Vamos lá. No final de semana eu estava muito feliz porque a firma teve uma festa no BBB e eu consegui botar pra tocar numa das minhas bandas favoritas, que é Skank. E eu criei uma expectativa enorme no grupo dos apoiadores. Eu falei, olha, a festa do BBB. A galera tava achando, sei lá, ia algum internacional e não era os Skank, foi um dos últimos shows deles. Agora eles só vão tocar pra fechar mesmo a carreira no Mineirão. Então eu fiquei muito orgulhoso de levar o Skank pro BBB. E cara, Samuel Rosa, Skank é uma banda maravilhosa, eles dominaram. A galera tava falando, os participantes falando assim, eu acho que vai vir, sei lá, Jorge Mateus, vai vir umas coisas sertanejas. E foi muito surpresa, eles foram pegos de surpresa e o Skank fez um showzão, então estou feliz. Eu amei. Porém, no sábado, fui derrubado com a notícia do falecimento do Tom Verlaine, o líder do Television. Sim, o cara, o ícone. Pra mim, ele é uma parte muito importante pra minha formação musical. O dia que eu descobri que todas as bandas dos anos 2000 que eu gostava, The Rapture, Strokes, Interpol, todo mundo Block basicamente Party. copiou, né? Cara, o Interpol tem Mark riffs Moon, que eles copiam idênticos riffs do Mark Moon. Strokes também, cara. Strokes também. O Strokes ainda joga pra aquela de, a gente nem conhecia. Que eles gostavam de Guided by Voices. Enfim...
Mas é um cara excepcional. Eu tive a oportunidade de ver eles no... Ainda existe o Beco 203, eu vi eles no Beco da última vez que eu acho que eles vieram aqui. Foi em 2013 ou 2014, alguma coisa assim. Eu lembro que fazia pouco tempo que o Beco tinha inaugurado, assim, e foi... Enfim, o que eu queria recomendar, ouçam Mark Moon, ouçam Television, eu acho que é um disco excepcional. Eu acho que Mark Moon, a faixa título, uma das melhores coisas já feitas pela raça humana, assim, é um disco que eu volto várias vezes. Uma das primeiras vezes que eu fui discotecar, eu toquei See No Evil, e tipo, ninguém entendia nada do que tava rolando, mas eu tava muito feliz de ter tocado essa música, então foi muito importante. E por último, quero recomendar um podcast que está sendo bastante polêmico, bastante comentários nas redes sociais, que é o Ateliê. Nossa senhora. Não falamos? Não falamos, né? Não falamos ainda. A gente voltou de férias, estamos voltando ainda. Gente, paguei até os R$9,90 lá pra ter. Você é louca. Óbvio que eu paguei. Eu falei, deixa eu ver essa palhaçada aqui. Mas o que acontece? O Ateliê é um podcast do Chico Felitti, que fez sobre a Mulher da Casa Abandonada, fez sobre o livro da Elke Maravilha, do Fofão da Augusta e tudo mais. E ele fez esse projeto, que é o Ateliê, que conta a história de uma mulher, de uma pintora que quer denunciar um líder de um movimento aqui do centro, que é o Ateliê do Centro. Centro de São Paulo. Aqui do centro de São Paulo, do lado da minha casa, praticamente. É só atravessar uma rua aqui e subir um pouco. E é uma discussão sobre abuso e o que está acontecendo com esses alunos dentro dessa escola de arte. Nick, bota um pi dentro dessa edição, mas sabe quem quase foi parar no Ateliê? Meu amigo... Berro! Ele é milionário? Não é milionário, mas o Ateliê, pra quem não sabe, é perto da sorveteria ali do centro, que a gente costuma frequentar. Meu Deus do céu, pegaram ele lá? Então, várias vezes, eu e ele fomos até a frente do Ateliê do centro, e aí ele falou, vou começar a fazer o curso aqui. E ele acabou não seguindo, felizmente. Caralho. Mas o que acontece? Eu acho que o grande problema desse podcast é porque ele começa focando em uma elite paulistana que é muito característica, que é a menina de voz rouca e sotaque. É clássico, todo mundo conhece uma menina de voz rouca com sotaque puxado paulistano, assim. E aí, eu acho que quando chega... Os 3 primeiros episódios, eles são bem sofríveis, porque é muito difícil a gente ter empatia por gente rica, apesar de tudo que tá acontecendo ali. O tempo inteiro a gente fica com a mão na cabeça, falando assim, meu Deus, como que você caiu nisso? Como que você se sujeitou a isso? Mas quando chega nesse episódio 4, eu acho que ele dá uma aterrissada um pouco maior na realidade, traz outras pessoas de outras classes sociais, e eu acho que cria um senso de identificação com o público, que eu acho que é fundamental dentro desse tipo de processo. Não quero dizer que essas pessoas sofreram o que sofreram e foi justo, ou não foi qualquer coisa do tipo. Eu acho que é uma questão de identificação, e que eu acho que nesse episódio 4 acaba aterrissando, e eu acho que é muito importante ouvir, porque trata de abuso de um jeito que a gente acaba às vezes negligenciando ou ignorando, então tem seus problemas, mas eu acho que no fim das contas o processo todo faz sentido, vale muito a pena ouvir. Não sei se você... Acho que foi a mesma coisa com a Mulher da Casa Abandonada, que no fim tava contando uma história, sei lá, da Véia Maluca, mas tinha todo um rolê pra falar sobre exploração de trabalho análogo à escravidão. Então, tipo, acho que é isso, ele pega essa história pra falar do tema, não é só da história em si. Então acho que é importante, assim. Renan que acho que é o jeito que o Chico conta as histórias, às vezes é complexo, entendeu? No do sempre da Casa Abandonada, a questão das pessoas era isso, que demorava muito tempo ele enrolando até chegar no tema central, que era a escravidão. E nesse caso, a questão a gente tem muitos rodeios iniciais sobre a vida dessa personagem principal, que são, tipo assim, irrelevantes pra história. E aí acabam, no final das contas, nos distanciando dela, do que nos aproximando do problema dela. E aí, quando entra o outro personagem que também Posso só te dar um exemplo disso que você tá falando? Por exemplo, eu acho que o Chico tem um problema de trazer uma poética muito grande pra uma coisa que é jornalística e que deveria ser mais crua. Quando ele vai no primeiro episódio com ela abastecer o carro no posto de gasolina
E aí ele fala assim, e por um momento ela se esquece da realidade. E aí o frentista chama ela. Ou ele fala, tipo, passamos na frente do shopping, não sei o que lá, não sei o que lá. Foda-se, pra quem tá ouvindo isso em qualquer outra cidade não faz nenhum sentido. Exato, não tem um porquê. tipo, ele se perde muito nesses meandros. É uma tentativa de jornalismo literário que é complexa e que nem sempre fica bom. E nesse caso não ficou bom. Alguns momentos, em algumas coisas, o Chico acertou muito nesse tipo de linguagem. Mas eu acho que nesse podcast, a linguagem me incomodou muito mais do que a história em si. E é um problema da forma como tá sendo contado, sabe? Sim, aí me incomodou enquanto ouvinte. Mas eu acho que a partir do episódio 4, o episódio 3 pra mim já tinha me convencido, até porque o Chico dá uma distanciada, é mais a menina entrevistando as pessoas em São José dos Campos, inclusive. Nossa, minha cidade, filho da puta, né? Sim. Puta que E gente, por que de São José? Gente, do lado da secretaria, para. Não, gente, é na secretaria, nem é nada. O babado é... Por que ele tem sotaque do Sul? Eu falei a mesma coisa. Gente, o que é isso? Eu jurei que ele era de Porto Alegre. Eu tava super esperando. Tu achas que eu vou me incriminar? Tu acha que eu vou falar aqui na tua cara? Tu acha que eu sou idiota? Cara, tu pensa. Tu acha ele que eu sou parece idiota? muito de Porto Alegre. Aí eu falei, pelo amor de Deus, São José, o cara... sei amiga, lá, obrigado, amiga, porque eu Kleber, senti a mesma coisa. Não, o cara ainda, ele deve ter transtorno de personalidade, porque ele acha que ele é do Sul. Eu falei, nossa, que truqueiro, veio do Sul. Tu achas que eu encomendo um X aqui? Que eu vou pegar um X, coraçãozinho aqui. Não, juro por Deus, eu fiquei em choque quando eu vi que esse cara era do... Sei lá, de São amiga, tu acha que eu vou pedir uma glacial para combinar com o meu X de coração? Não, eu ouvindo aqui, o simples de coração do Engenheiros do Havaí. Chega. Eu já tô me preparando pra passar raiva com o episódio que com ele, a entrevista dele, né? Puta que pariu. O Chico vai segurar. Já deu pra ver, assim, que... Então, amigo, eu comprei o primeiro, não desista, não desista. Eu desisti, eu tô ouvindo outros podcasts muito legais que eu vou indicar mais pra frente no episódio de hoje. Então tá bom, é isso. Essas são as minhas dicas, gente, dessa semana. Menino Renan, qual a sua dica cinéfila da semana? Bom, eu fiquei esse final de semana inteiro assistindo as coisas sobre a Botkiss que saíram. Tanto a série do Netflix quanto a série do Globoplay. A série da Netflix se chama Todo Dia, Mesma Noite. Se eu não me engano, eu indiquei o livro da Daniela Arbex aqui em algum momento, que é o livro no qual é baseado a série. E o do Globoplay se chama Botkiss, a Tragédia de Santa Maria. Conclusão. Eu achei as duas coisas muito boas, muito bem produzidas. A série do Netflix me surpreendeu bastante. Eu fui com os dois pés atrás. Vale a pena como série? Eu fiquei meio... Então, não sei se eu vou ver. Eu fiquei com os dois pés atrás, porque eu pensei a questão de reconstituição, de como você fazer isso, né? Essencialmente, o primeiro episódio só é sobre o dia da tragédia, né? O dia é a noite da tragédia. O segundo episódio já é em torno das famílias. A série tem 5 episódios e ela é muito baseada mais na questão jurídica e tudo que as famílias enfrentam depois do que essencialmente... Correções ao vivo aqui, você nunca recomendou o livro dela em nenhuma edição. Enfim, eu acho que eu falei em algum momento sim, mas tudo bem. A série acaba se focando muito mais. Os 3 episódios finais são muito sobre esse caos jurídico que se tornou. Por exemplo, uma das questões é que na cidade de Santa Maria existem polêmicas que envolvem a prefeitura, os bombeiros e o Ministério Público nas relações de liberação para a boate funcionar. E essas esferas nunca foram judicializadas dentro do processo. E aí, muitas vezes, os pais questionaram o Ministério Público. E uma das coisas que aconteceu foi que o Ministério Público processou os pais. E aí, os pais, além de enfrentarem todas as coisas que enfrentavam, ainda estavam sofrendo um processo por calúnia e difamação. E é meio que sobre isso que a série vai falar. E a série é muito mais... Ela não é tão pesada, eu acho, nessas dramatizações. Porque eu acho que eles poderiam ter perdido a mão. Seria muito fácil de perder a mão. E eu explico que seria muito fácil porque o documentário do Globoplay, os relatos e as imagens reais que eles têm são muito mais dolorosas e muito mais pesadas e muito mais violentas. Tipo, você ouvir um dos sobreviventes contando
o que ele passou pra sair de dentro da boate é muito mais doloroso. Tipo assim, a realidade é muito mais violenta do que a série. E aí eu acho que E é muito mais surreal também, né? Teve Sim. o rolê das cartas psicografadas. Sim, Gente, aí que o- loucura. Sim. Ah, isso me dá uma raiva. O documentário do Marcelo Canelas, ele é muito mais focado nessa segunda parte que não tá na série da Netflix, que é o processo judicial que aconteceu em 2021, 2022. Que é um processo que foi super doloroso para as famílias e que no final das contas foi anulado. E é super complexo e mais uma vez, é um segundo trabalho que também tá muito focado nessa morosidade da justiça, sabe? São duas coisas muito complexas, muito dolorosas de se remexer. A gente teve reações muito difíceis, eu acho que não são coisas que… eu tô falando aqui no bloco de você precisa ouvir isso, mas você não precisa ver isso, não é necessário. Eu acho que depende de como a pessoa tá e como que ela se sente em relação a lidar com essas coisas. A gente teve algumas reações de pessoas falando, isso não deveria ser feito. E a gente viu algumas notícias até que saíram de que alguns pais estariam processando a Netflix. São 242 pessoas que morreram, mais de 600 pessoas que ficaram feridas nessa tragédia. Obviamente, a Netflix não tem como pedir autorização de todas as pessoas que de algum modo foram… se sentiram machucadas com essa tragédia, que sofreram com essa tragédia. A Netflix tem autorização da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que é uma associação específica, que é a mesma associação que autorizou o livro da Daniela Arbex e que autorizou o documentário da Globoplay. E é um grupo de pessoas e eles defendem determinadas coisas. E as histórias que estão na série da Netflix foram autorizadas por estas pessoas que representam essas histórias. Então não tem, é um recorte. É uma tragédia muito gigantesca. Enfim, eu acho que é uma coisa complexa. Eu, Renan, que sei lá, sou da região, é uma coisa que a gente sempre convive muito próximo. Porque, por exemplo, meu irmão mora 2 quadras da boate ali, sabe? É uma coisa que machuca a gente de uma forma muito horrível ainda. Eu acho que é um tipo de produção que acaba se tornando necessária por isso. No momento que essas famílias continuam sofrendo com isso, que a justiça continua paralisada. É difícil, é doloroso, não é pra ser realmente uma série pra se divertir, né, gente? Nunca foi essa proposta, tá bem claro. Só que eu acho que os dois trabalhos têm um cuidado muito sério, assim. A série tem coisas muito boas na série. Por exemplo, a atuação do Paulo Gorgulho, da Bianca Byton é muito boa. Mas eu acho que é isso. Você tem que saber se você tá afim de embarcar nisso ou não, porque é realmente bem doloroso e bem violento. Sabe uma coisa que eu acho muito curiosa? É como o Brasil tem um histórico imenso de negligência em questão de incêndios. A gente só avança nesse sentido de proteção das pessoas a partir de tragédias horríveis. A gente tem o Gran Circo norte-americano, que foi em Niterói, onde, se eu não me engano, 600 pessoas morreram queimadas nesse incêndio. A gente tem o Edifício Joelma, que é outro incêndio Aqui em São enorme. Paulo. E, cara, as pessoas só criam leis depois que morrem, tipo assim, centenas de pessoas nessas coisas, sabe? É muito… Eu lembro que na época do caso da Boate Kiss, a cidade inteira de São Paulo parou porque todas as casas de shows tiveram que se readequar pra construir, porque as pessoas faziam a porta que abria de fora pra dentro e não o contrário, sabe? E é muito triste como a gente precisa que essas coisas aconteçam pra que a gente se sinta mais protegido lá na frente. É surreal, isso não é normal, sabe? Então, e aí é surreal porque, sei lá, a gente tá muito acostumado com produtos culturais do mundo inteiro que revivem e reanalisam suas tragédias. A gente tá muito acostumado, a gente cresceu vendo coisas sobre o Holocausto e mesmo assim tem gente que ainda nega o Holocausto, sabe? E aí todas as tragédias do Brasil, as pessoas ficam assim, toda vez que vai se comentar sobre isso, dizem, mas não deveria mexer nisso, é muito doloroso. E sim, é doloroso, mas as famílias dizem, só que a gente não pode esquecer disso para que essas coisas não se repitam. A gente precisa continuar remexendo nessas coisas que são muito dolorosas para que essas leis mudem, para que essas coisas aconteçam. E aí eu acho que esse é o mote principal, tanto que a própria série da Netflix se encerra com um letreiro dizendo para que isso não se repita. E até porque legalmente não teve uma finalização disso, né? Tipo, então assim, tá aberto ainda, não é que
que essas Sim. coisas Se vocês me já permitem, eu acabaram. queria ler os comentários dos nossos apoiadores aqui. O Pedro Carvalho falou: a série da Netflix eu chorei a cada 5 minutos. Puta merda, muito doloroso. O Jefferson Kozeneski, que também é gaúcho, falou: é um tema muito dolorido, ainda mais é que mexe demais com o nosso imaginário. Achei que a dramatização puxou um pouco para o over, mas o Doc eu achei que teve uma linguagem mais adequada. A Tuane Malma, que também é gaúcha, falou: tem uma inserção de sentinela de Milton Nascimento em alguns episódios da série e é linda demais. Então, a série mexeu com todo mundo sentinela Ai, nossa, só de Milton falar Nascimento já da dá vontade Nana de chorar. Caymmi é tipo assim, Ai, destruidora. gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim, é isso. Acho que fechando essa parte, senão... 70 horas de indicação. Hoje é o programa Boa. mais longo de todos os tempos. Vamos lá. Vamos lá. Isa, sua vez. Vamos lá. Um filme, por falar em não esquecer, eu vi um filme da Netflix também, Narvik, que fala sobre a Batalha de Narvik, que é, né, ela é descrita pelos historiadores como a primeira derrota do Adolf Hitler, né, e da Alemanha Eu na sempre segunda. vou achar fascinante o fato Segunda de que Guerra? você gosta de filme de guerra. Eu amo, sempre amigo. vou achar isso fascinante. Eu amo, amigo, e eu sou assim, deep web, entendeu? E fico vendo documentário e amo tudo de coisa de guerra, enfim, de todas as guerras, enfim. E esse eu achei interessante, porque eu nunca tinha Amo visto. Nossa guerreirinha. Viva Amo guerras, viva guerras. Inclusive não, o Renan. Que horror. Diga não às guerras. Não, mas é isso, é bem isso que o Renan falou. Eu gosto de sempre entender de onde que vem a loucura das pessoas. Porque daí, quando o que aconteceu aqui nos últimos 4 anos, daí eu consegui entender muita coisa. Eu não ficava chocada. Falava, tem louco pra tudo mesmo. Enfim. E enfim, eu achei muito interessante, porque essa história, ela gira em torno dessa batalha, só que os personagens são fictícios. E eu achei muito legal, porque eu não sabia dessa parte. Tipo, eu não sabia que os franceses foram pra Noruega, os britânicos pra, tipo, ajudar, né, os noruegueses. Só que daí, do nada, eles acabam saindo. Enfim, tem todo um reboliço ali depois. Mas eu achei muito interessante mostrar essa parte, assim, que é em 1940. Infelizmente, depois, o exército nazista consegue, né, retomar. Mas eles ganham essa primeira batalha. E enfim, eu achei muito interessante esse filme. E eu gosto sempre de ver filme europeu mostrando Segunda Guerra. Porque às vezes me dá um pouco de preguiça os norte-americanos épico, assim, sabe? Enfim, é isso. Nicosmar Silva. Também quero falar de guerra aqui, de Ele é paz. ex-soldados que lutaram por um regime fascista por um tempo e agora estão tentando se desvencilhar disso e tal. Opa! Estou falando de Star Wars The Bad Batch, que é uma série de animação basicamente Você estava infantil. falando de Brasil, o filme. Então. Chegou a segunda temporada e é divertidíssimo, assim. Essa nova temporada é uma animação, né? Então é super bobinho. E tá super divertido, assim. E eu não sei se tem muito mais a que falar, assim. Eu acho que tá indo pra um caminho legal e tá me divertindo, assim. Star Wars tá voltando a ser divertido com algumas coisas. É isso que interessa. E minha segunda dica é o What's in My Bag do Black Midi, que foi lançado hoje, no dia dessa gravação. Que legal. É divertidíssimo porque os malucos são nerdaço de música, assim. Tem umas coisas tipo Miles Davis, Scott Walker, que mais? Stravinsky, Nina É que eles Simone. estão nessa fase música clássica agora, por causa do último Precisamos disco. dificultar mais o nosso... O pós-punk já não basta. Já não precisamos basta do para mim. clássico. Aí tem uns Tom isso. Waits, Astor Piazzolla. Precisa de meter tudo, um- assim, É. tipo... Você sabe que você chega num ponto da sua carreira que você precisa colocar um compositor polonês. O Radiohead já passou por isso, com Krzysztof Penderecki. Todo mundo coloca um compositor polonês em algum momento da carreira. Tem o seu queridinho Arthur Russell. Enfim, eles falam Ai, de que umas coisas tudo! muito legais, assim. E eu quero pegar um disco em especial que eu quero ouvir, que é o Braindex, que é uma banda do Phil Collins. Tudo! Me Ouvi deixaram também. muito interessado de ouvir. Eu amo Phil Collins, pô. Na semana que vem eu volto com o veredito desse disco, mas, enfim, vale muito a pena, é muito divertido, assim. E é engraçado ver eles que são, tipo, nerdaços de música falando sobre esses álbuns, assim. É curtinho, mas vale a pena. E é isso. Eu sou o @KleberFach no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E segue também o meu site musicainstantanea.com.br. Não estarei na próxima semana, porque estarei viajando de cruzeiro com a minha linda. vovó. Cruising together.
Eu sou Isadora Almeida, @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. É isso, um beijo. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Deezer, onde quer que seja. Segue, avalie se sua plataforma possibilita isso. E se você quiser ser uma pessoa melhor e que leva sustos ao vivo durante a gravação, como o Pedro Carvalho, como o Roberto de Souza, como o Lucas Ascensão, como o Valmor Viana, como a Tony Malman, como a Maria Lua e o Matheus Ernest. Como a sua mãe, como a sua Como a sua mãe, como a sua tia, como o José Sé. Sé apoia a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. Apenas R$5 por mês você apoia o nosso podcast, tem conteúdos de sobra. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa, meus amigos da House Music. Madonna Eterna, até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.